Então, hoje vamos dar início ao segundo evento da História Contada. É um evento que a Mona Dorf, jornalista, realiza na Unibis Cultural em São Paulo. E nós vamos ter o prazer e a honra de tê-la aqui com o jornalista Luiz Ernesto Lacombe. Hoje tive o privilégio de passar o dia com eles, duas pessoas maravilhosas, né? Obrigada por terem vindo nos prestigiar aqui. O Lacombe ele trabalha na televisão desde 1988, foi jornalista da Rede Globo desde 1997. Apresentou Bom Dia Brasil, fez a cobertura de 3 guerras, dos atentados de 11 de setembro, 3 Olimpíadas e 4 Copas do Mundo. E hoje ele vem nos contar sobre a experiência do 4º livro que ele escreveu, que se chama Cartas de Elise. A bisavó dele, Elise, era judia, morava na Alemanha na época da guerra e foi deportada morreu em Sobibor. Se vocês prestarem atenção no livro, está escrito ali, Luiz Ernesto Lacombe Raiborn. O sobrenome da família judaica dele é Raiborn, como a família que a gente tem aqui em Curitiba, a família da Leia. A Leia está por aí, né? Isso. Então, quando a avó dele faleceu no Rio, há algum tempo atrás, ele foi procurar algumas correspondências dela e encontrou as cartas que a bisavó, no caso, sogra da avó dele, teria escrito durante o período pré e durante a guerra, né? Infelizmente, ela não sobreviveu. E isso foi para o Lacombe uma descoberta e uma experiência muito especial, e ele conta nesse livro e vai contar para nós aqui com a Mona. A Mona a gente já conhece, iniciou sua carreira em 83, na Editora Abril, trabalhou na Globo, onde apresentou o Jornal da Globo, na TV Manchete, Cultura e Record, além da Rádio Jovem Pan. Hoje, então, ela está com esse programa na Unibis Cultural. É um programa de entrevistas com personalidades do mundo judaico. E ela enfoca a contribuição dessas personalidades para a sociedade brasileira. Então, mais uma vez, muito obrigada por terem nos prestigiado e ocupem seus lugares. Boa noite a todos, boa noite aos que chegaram. Por favor, se acomodem. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. A gente esteve aqui com o Odilon Wagner. Na verdade, assim que eu fiz o Luiz Lacombe em São Paulo, a Selma me entrou em contato e disse, a gente gostaria de fazer ele no Paraná. E eu falei, pois não, eu adoro o Paraná. Você estava marcado aqui com a gente antes do Odilon, e depois surgiu a possibilidade de fazer o Odilon. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Luiz Lacombe, é realmente muito bacana que você esteja aqui nesse momento. Aliás, nesse dia, que coincidência, né? Porque hoje, exatamente nessa noite, foi a Kristallnacht. Então, eu falei, puxa vida, a gente marcou isso com tanta antecedência, e nós nem pensamos nisso, mas que coincidência, né? Hoje a gente estava à tarde com a Ilana Lerner, e a Ilana disse uma coisa que eu também acredito, não existe coincidência, as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E nessa noite tão trágica da Kristallnacht, eu acho que foi um momento que foi um sinal muito claro de que a realidade e as coisas estavam mudando, alguns já estavam percebendo, outros nem tanto, mas a partir desta noite ficou muito claro de que a realidade na Europa e na Alemanha para os judeus iria mudar completamente. Então, acho assim um privilégio da gente estar aqui reunidos para pensar sobre isso e conversar com o Luiz Lacombe sobre isso. Acho que a gente vai fazendo perguntas ao longo do debate, vocês podem levantar a qualquer momento e fazer perguntas. Eu acho que é mais interessante, mais dinâmico, quando as pessoas perguntam ao longo da entrevista e não só no final. Está bem assim, Lacombe? Está ótimo, eu prefiro também. Bem, eu quero começar perguntando para o Lacombe como é que foi essa descoberta de repente, descobrir que você era judeu, quando sua avó faleceu, né? Na verdade, a gente sempre soube, né? A gente não sabia era da existência dessas cartas que nos levaram a escrever o livro. O meu avô veio para o Brasil fugindo do nazismo em 1934,
né? Ele foi um dos primeiros a perceber que a situação lá não estava boa e não melhoraria. É um pouco chato, assim, porque a minha ideia com esse livro era escrever um livro de suspense, que as pessoas torcessem pela Elise. Mas é inevitável, quando eu falo desse livro, entregar o que aconteceu com ela. Mas a Elise, quem lê o livro percebe isso, ela tenta se enganar o tempo inteiro, né? Ela passa momentos de maior esperança e menos esperança, mas ela nunca perde a esperança de que aquilo seria apenas uma onda, apenas uma tempestade que passaria. Ela era uma aristocrata, minha família era muito rica na Alemanha, tinha uma indústria de bebidas, tinha uma cervejaria. Os pais da Elise tinham um hotel grande em Benchen, e então ela se ilude, ela passa muito tempo se iludindo. Então a gente sempre soube, né, que meu avô morreu, eu tinha 3 meses de idade, infelizmente eu não convivi com esse avô judeu, alemão, mas a gente sempre soube, obviamente, né? Meu pai conviveu com ele morreu em 66, meu pai tinha 28 anos, então a gente sempre soube. Mas outro fato que a gente descobriu ao longo da feitura do livro é que a família não falava do assunto, não tocava em holocausto, não falava de nazismo, era um assunto proibido, todo mundo em silêncio, e todos os parentes que nós localizamos, e eu falo nós porque esse livro eu escrevi, mas a pesquisa sobre a família foi toda feita pela minha irmã caçula, que mora na Alemanha desde 1992, ela fez o caminho de volta. Na verdade, a Cristina nos reconciliou com a Alemanha, né? Porque a gente se afastou totalmente da Alemanha. Lacombe, eu vou te interromper pelo seguinte, eu sempre acho muito legal que o autor do livro leia trechos, e eu ia sugerir que a gente pudesse ler alguns trechos, porque eu acho que isso sempre estimula a leitura e a compra do livro. E tem um início muito bonito, onde você descreve como era a sua família, a riqueza dela, e como eles eram generosos, que quando tinha muitos frutos, como eles distribuíam frutos, né, bem ao estilo da tzedakah judaica, que você tem que ser generoso e distribuir o que você pode. Então, se você quiser, não sei se você tem esse trecho aí com você, do início e na cidade que eles moravam, que era Oppen, senão eu te pego, porque é bem, acho que o primeiro capítulo, se não me engano. Qual parte que você quer que eu leia? Do início, que você descreve... Aqui está na Kristallnacht. A cervejaria que você descreve. Esse trecho, eu posso, enquanto você procura, falar rapidamente sobre como foi o processo de descoberta dessas cartas? Sim. Porque, como eu disse, minha avó não tocava nesse assunto, casada com esse meu avô judeu-alemão. Ela não falava do assunto. Eu me lembro quando eu estudei Segunda Guerra no colégio, e meu pai falou, sua avó esteve na Alemanha em 1937, ela viu o ambiente já, né, a Alemanha dominada pelos nazistas, um pouquinho antes da Segunda Guerra, e eu corri para minha avó e falei, vó, me conta, o que você viu? Você viu os nazistas, as suásticas, que você vi? E como é que era? Ela não falou absolutamente nada. A gente foi crescendo, minhas irmãs e eu tenho 2 irmãs, e a gente sempre perguntou, vó, não é possível que não haja correspondência trocada entre meu avô e os parentes na Alemanha, entre amigos, não há nada. Não. Ela sempre evitou o assunto. Quando ela morre em 2006, aos 96 anos de idade, a gente vai desmontar o apartamento dela na rua Iangá, em Copacabana. Ela morou a vida inteira em Copacabana. Aliás, ela é um personagem que faz o contraponto no livro. Ela é o personagem mais leve do livro, porque ela é uma mulher muito animada, era muito para cima, muito bem-humorada. E até os 96 anos, ela não parecia ter 96 anos, até que um dia caiu em casa, quebrou a cabeça do fêmur e em pouco tempo se foi, muito pouco tempo. Assim, é como se a velhice tivesse chegado do dia para a noite para ela. Porque até os 96 anos ela andava de ônibus, ela era síndica do prédio dela. Na verdade, era subsíndica, porque a convenção do condomínio não permitia pessoas com mais de 80 anos ocuparem o cargo de síndica. Então, ela fez um acordo com uma vizinha. A vizinha era oficialmente a síndica, ela era subsíndica, mas era ela que mandava. E ela começou a cuidar do prédio. Ela era filha de mãe francesa, então ela era muito rígida com limpeza. Eu me lembro dela entrando na portaria do prédio, passando o dedo na mesa do porteiro. Ela era desse tipo. E ela começou a querer cuidar da rua.
Então, ela criou uma associação da rua, ela começou a se envolver com uma associação de síndicos em Copacabana, ela frequentava o batalhão da Guarda Municipal, ela frequentava o batalhão da PM de Copacabana, e assim, aos 95 anos, saía de casa, fazia sinal para o ônibus e ia. Né? Então, mas, infelizmente, ela teve uma queda em casa e teve esse problema e rapidamente se foi. E quando a gente foi desmontar esse apartamento, apesar de todas as negativas dela, né, sobre algum material, alguma comunicação, correspondência, na época não havia e-mail, né, da família, ela negando, quando a gente foi desmontar esse apartamento, descobrimos cerca de 200 cartas, mais ou menos 200 cartas, a maioria da Elise para o meu avô e para a minha avó, né, mas também cartas de primos, de tios do meu avô, e também muita documentação sobre o processo de indenização de guerra. Então, muita carta dos advogados, foram 3 advogados que se ocuparam desse processo, o processo foi muito longo, meu avô morreu antes desse processo terminar. E minha irmã da Alemanha estava no Brasil, veio para o funeral da minha avó, para o enterro da minha avó, e era a única da gente. Eu estudei alemão 2 anos, mas alemão, não sei se alguém aqui fala, é uma língua... Eu fui bem até as declinações. Quando começaram as declinações, eu já me embananei um pouco. E minha mãe vira-se para minha irmã caçula e fala: bom, Cristina, você é a única que pode um dia entender isso e traduzir essas cartas. Então, leve com você e veja lá o que você quer fazer. E ela demorou um tempo para começar a traduzir essas cartas, um bom tempo. Foi 2006, você vê, a gente lançou o livro em 2016, fim de 2016. E de novo, era o mesmo sentimento da Elise. Ela não queria ter contato com esse sofrimento todo. Né? Impressionante, né? Como as famílias, né, que passaram por isso evitavam o assunto, não queriam saber disso de maneira alguma. Eu não me lembro exatamente quando, mas talvez 5, 6 anos depois de ter levado essas cartas para a Alemanha, a minha irmã resolve se debruçar sobre elas e começa a traduzir e começa a me mandar e-mails dizendo: olha, é impressionante o que a gente tem aqui. É a história da nossa família, eu vou começar uma pesquisa sobre... vou buscar parentes, hoje em dia com a internet é mais fácil, e ela começou a localizar parentes, porque o que Hitler conseguiu, na verdade, não foi exterminar os judeus, mas foi espalhar os judeus pelo mundo inteiro. Ela localizou parentes nossos, eu vou citar alguns, porque é difícil achar um país que não tenha Bornstein, Heilborn ou Philipsborn, que são os nossos sobrenomes. Então, na América do Sul, Venezuela, Bolívia, Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul, França, Inglaterra. E ela foi localizando esses parentes espalhados pelo mundo inteiro e tentando conseguir deles documentos e informações. Né? E eu me concentrei na parte histórica, no ensaio histórico sobre o período. Né? E aí a gente juntou todas essas informações e eu me debrucei sobre esse livro e recontei essa história. E as cartas, rapidamente, as cartas foram usadas de 3 maneiras diferentes. Eu queria dar a esse livro, como eu disse, um aspecto de um romance, apesar de ser baseado numa história real. Eu queria que houvesse diálogos, né? Eu queria que fosse algo mais palatável e não só um ensaio histórico. Então, as cartas, algumas me servem apenas como fonte de informação, então eu tiro informações delas. Outras são publicadas integralmente, estão lá como elas foram escritas, tudo certinho. E outras eu transformo em diálogos. Então, por exemplo, a Elise, durante um período... Porque as cartas começam a ser guardadas, na verdade, graças à minha avó, mulher do meu avô judeu-alemão, porque o meu avô não tinha o menor interesse, pelo jeito ele jogou todas as cartas fora. Ele chegou em 34, ele conhece a minha avó apenas em 36, então essas cartas começam a ser guardadas pela minha avó a partir de 36. Que é a Elise. Né? A Lisete, a Elizabeth, casada com meu avô. A Elise é a bisa. A Elise é a bisavó. Então, por exemplo, ela tem planos de fugir para Cuba, fugir para o Canadá, comprar uma fazenda na região de Blumenau. E tem, por exemplo, uma carta que ela descreve para o meu avô, o Levin, que era um cunhado dela, que ela se casou 2 vezes, esteve aqui hoje e me apresentou a proposta de comprar uma fazenda na região de Blumenau, e aí ela descreve a fazenda, quantos alqueires, o que tinha, as construções, e era chata, uma carta que não valia a pena, né, publicar, porque não seria palatável. E aí eu imagino o Levin indo à casa dela, então eu crio o diálogo baseado na carta, eu crio o diálogo entre os dois. Né? Vamos mostrar um pouquinho porque o Lacombe escreve muito bem. O pessoal acha que
gente que trabalha em televisão não sabe escrever, né? Na verdade, eu cresci numa biblioteca, né? Eu sou, pelo lado materno, eu sou neto de um imortal da Academia Brasileira de Letras, Américo Jacobina Lacombe. Nós éramos vizinhos. Ele morava na rua 19 de Fevereiro, no número 105, no número 127, e eu sempre fui muito próximo desse meu avô. Ele tinha quase 20 e tantos mil livros no terceiro andar inteiro da casa dele, então eu cresci nessa biblioteca. E meu interesse por literatura veio por conta da minha ligação com esse avô. Eu vou ler um trechinho aqui de Oppen, que mostra um pouco como eles viviam, porque eu acho muito interessante realmente mostrar, já que vocês recuperaram todo esse trecho histórico, né, de como eram os hábitos e costumes da época, e depois você continua. Então, diz assim, a cidade onde eles moravam, Oppen, tinha na época em torno de 30 mil habitantes. Era uma cidade organizada, calma. As pessoas costumavam se tratar com simpatia e consideração. Quando os pais de Ernst matavam um porco, mandavam preparar uma sopa de linguiça que era distribuída aos pobres, especialmente os que moravam nos casebres em frente ao velho cemitério da cidade. Quando peras e maçãs amadureciam no pomar da casa dos Highborn, cestas carregadas de frutas eram enviadas pela família para asilo de velhos e para o hospital. Se algum vizinho dos Highborn estivesse gravemente doente, era costume jogar em palha na rua para reduzir o barulho dos cascos dos cavalos e das rodas das carruagens. A palha na rua também indicava aos adultos que era preciso controlar as crianças menores. Ninguém podia brincar em voz alta. Nas festas de aniversário, fosse de Ernst, dos primos, dos amigos, eram servidas especialidades como os peixes de marzipan e chocolate feitos em casa. E se era véspera de feriado judaico, ninguém podia usar a banheira dos Highborn. Ela estava sempre bem cheia, e nela nadava uma grande carpa, que seria o prato principal no dia seguinte. Para os judeus, o peixe simboliza a fertilidade, e há várias receitas judaicas com carpa. Super bacana. Você continua que Ernst teve uma infância feliz, né, junto à família e aos primos, antes dele decidir vir para cá. E aí eu separei aqui para você essa questão que você explica aqui ao lado da casa, mais nada sem tinha, óculos, a cervejaria, como eles eram ricos e como eles tinham posses e como eles viviam bem. E tem a história do Salomon, né, que é muito divertida, porque o meu avô, Ernst, era filho do Josef, que era filho do Salomon, que era um alemão, um judeu alemão de 2,8 metros de altura. E eles tinham a cervejaria que funcionava no fundo do casarão deles, e tinha uma taberna que ficava na frente, e essa taberna era arrendada. Era arrendada, mas o Salomão não abria mão de estar sempre ali de olho. Eu conto essa história no livro, é muito divertido. Toda vez que as meninas da taberna, as vendedoras, elas eram treinadas para saber quanto vender de bebida, né, para cada cliente, mas eventualmente elas, né, se descuidavam, alguém bebia um pouco a mais e começava a incomodar, e aí o dono da taberna, o arrendatário da taberna, ele ia até o casarão dos Highborn, chamava o Salomão, e o Salomão, ele tinha um seguinte método: ele era canhoto e ele enrolava um lenço no indicador e nesse dedo maior, e ele seguia para a taberna e conversava com o bêbado que estava incomodando e mandava que o bêbado se retirasse. E se o bêbado não se retirasse, ele enfiava os 2 dedos nas narinas do bêbado e com os 2,8 metros o carregava para fora da taberna. Era uma situação um tanto quanto inusitada, mas parece que funcionava, viu? Quem passava por isso não voltava. Então, vamos lá, a descrição do que era mais ou menos a casa. Ao lado da casa havia outra construção usada para armazenar os grandes blocos de gelo. Eles tinham a permissão, o rio Oda, que corta Oppel, quando congelava, algumas famílias tinham a permissão da municipalidade para serrar esses blocos de gelo, né, colocar em carruagens e levar para casa. Então, vamos lá. No sótão desse depósito havia mais 2 apartamentos. O bisavô de Ernst comprou esses imóveis e também a fábrica de cerveja, que funcionava num grande armazém no fundo do terreno. A parte térrea do casarão dos Highborn, que dava para a rua, era ocupada pelos escritórios da cervejaria e por uma taberna, que foi toda reformada pelo bisavô de Ernst para ser arrendada.
Chamava-se Gasthaus vor den Tore, algo como taberna em frente ao portão. Opel tinha sido uma cidade murada muitos anos antes, e a taberna ficava bem perto de uma das 5 torres de proteção construídas numa das antigas entradas da cidade. E foi uma loucura para a gente descobrir que esse casarão, que nos foi tomado pelos nazistas, ele está de pé até hoje. É uma pena que o livro não tenha tido fotos coloridas, porque a gente tem uma foto da época, 1900 e pouquinho, e tem uma foto atual, e é o mesmo casarão, exatamente o mesmo casarão. E foi um dos bens que nos tomaram. Se você me permite, eu queria só ler. Sim. O livro começa com um capítulo bem curtinho, que se chama Primeiras Cartas. Quando eu recebi essas cartas da minha irmã todas traduzidas, eu fiquei imaginando como é que eu vou construir esse quebra-cabeça, recontar essa história dessa maneira que eu pensei, num clima de romance, como um livro de suspense. E as 2 primeiras cartas são cartas que a Elise manda para o filho e para a minha avó quando eles ficam noivos. Por isso essas cartas são guardadas, porque minha avó é que guarda essas cartas. Meu avô não guardava nada, como eu falei, meu avô era muito desapegado. E depois de muito tempo, essas cartas são de 15 de outubro de 1935 e de 1º de novembro de 1935. E a gente vai encontrar, numa dessas cartas apenas, uma referência a um momento estranho que a Alemanha vivia. E depois só em 1938 é que você vai encontrar uma outra carta da Elise admitindo que alguma coisa não estava bem, porque ela passava o tempo todo tentando se enganar e enganar os outros, né, como uma forma de se proteger. Então, dessas 2 primeiras cartas, são bem curtinhas, eu vou ler apenas uma em que a gente percebe que algo estava errado, e é sempre assim, muito discreta, né? Então, Berlim, 1º de novembro de 1935. Querida senhorita Lisette, que é a minha avó brasileira, que por acaso é filha do primeiro arquiteto do Brasil, com quem meu avô judeu, ela é uma católica, mas meu avô judeu se casou com ela. Fiquei muito feliz com a sua carta. Vivo sempre com medo de que alguma coisa aconteça e eu não possa ir ao Brasil na primavera, o que iria me deixar agora por 2 motivos muito tristes. A senhorita pode imaginar o quanto anseio conhecê-la e rever o meu Ernest, depois de 2 anos de separação. Ernest pode lhe confirmar, apesar de ter apenas 12 anos quando perdeu o pai, o quanto nós vivemos felizes e harmoniosos juntos. Muitas lembranças afetuosas da sua Lise Besser. Quer dizer, 2 cartas desse tamanhozinho e apenas essa referência, né? Vivo sempre com medo de que alguma coisa aconteça e eu não possa ir ao Brasil na primavera. Então, depois de 3 anos, é que você vai encontrar uma outra carta com conteúdo desse tipo, e é um conteúdo um pouco mais pesado, que é exatamente após a Kristallnacht, que aí as coisas começam a ficar muito complicadas, e a Elise, ela gostava muito de frequentar termas, né, tomar banhos em termas e tal, e isso entra nas atividades proibidas aos judeus, em 1938. Ela tem uma crise nervosa, não só por isso, obviamente, mas... E aí ela se refugia na Bélgica, ela vai passar um período na Bélgica com o irmão dela, eram 8 irmãos, a Elise tinha 7 irmãos, ela vai passar um período na Bélgica e mais à frente eu posso ler essa carta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta a partir desse momento, nessa altura, digamos assim? Por favor, se você pudesse levantar e falar seu nome. Quer levar o microfone para ele? Não, é só uma curiosidade, se a Elise veio na primavera seguinte para o Brasil. Ela, na primavera seguinte, não. Essa carta é de 35, ela consegue vir em 37. E é algo... A gente se pergunta, né, como é que ela veio e não ficou? Exato. E aí a gente explica. O meu avô, ele tinha um irmão, que foi um irmão temporão, Walterli. E esse LE no fim, em alemão, Zimmerli, por exemplo. Zimmer é quarto, né? Zimmerli é quartinho, é conjugado. Então, o Walterli tinha síndrome de Down. E nessa época, as crianças que tinham síndrome de Down, elas eram separadas da família. Né? Ainda se usava a expressão mongoloide.
E iam para clínicas e casas de repouso, e havia um tutor que cuidava dessa criança. Mas, de qualquer maneira, a Elise sempre manteve contato com o Walter. E, de novo, ela sempre teve a esperança de que aquilo tudo não se confirmasse, que não chegasse a ela. Então, havia dois motivos. O principal era o Walter, e o outro eram as propriedades, né? Eles tinham apartamentos, eles tinham a fábrica de cerveja, eles tinham o casarão, eles tinham terrenos, e ela não queria vir para o Brasil, ficar aqui e abrir mão desses bens todos. Então, ela vem para um período, meu avô e minha avó se casam no começo de 36, maio, não me lembro exatamente o mês, aí eu tenho que recuperar aqui no livro, e ela vem quase que um ano depois. Fica um mês e meio no Rio, mas retorna para a Alemanha. Infelizmente, retorna para a Alemanha. E à medida que você vai lendo o livro, você fica assim, fala, meu Deus, mas ela veio para cá, o filho dela estava aqui, como que ela volta? Como ela não está vendo esse monstro chegando, né? Aquilo que eu falei no início aqui, como em certos momentos a vida e a realidade te dão sinais de que a história está prestes a acontecer na sua frente e vai mudar, e a gente acaba não acreditando, né? Que ela foi ficando, até que ela acabou sendo deportada para um quarto, né? Uma espécie de... Ela teve que deixar o apartamento dela, que era em Charlottenburg, em Berlim, e foi para uma Judenhaus, e de lá foi deportada para Sobibor, um campo de extermínio, não é nem um campo de concentração, então ela não teve nenhuma chance. O meu avô, ele teve mais sensibilidade nesse sentido. Tem um trecho aqui que eu posso ler, se não me engano foi 1924. O meu avô, ele foi obrigado... Selma e eu viemos falando sobre isso hoje, porque passamos pela mesma situação. Eu sempre quis fazer letras, literatura brasileira, e meu pai, o sangue judeu dele, me impediu. Ele gostava de interferir na minha vida e meio que me conduziu para um caminho diferente. As duas primeiras faculdades que eu cursei, porque ele me obrigou também, porque ele queria que eu fizesse o que hoje se chama TI, né, Tecnologia da Informação, na época era processamento de dados. E não me permitia só isso. Não, você tem que fazer também um curso de base matemática, porque meus colegas da Fundação Getúlio Vargas disseram que é importante. Então, eu fiquei 2 anos da minha vida estudando estatística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, de manhã, e processamento de dados na PUC, tarde e noite, querendo fazer letras. E Selma é a mesma coisa, queria fazer psicologia e o pai a obrigou a fazer odontologia, porque psicologia era coisa para maluco. Mas olha, seu pai era um visionário, porque eu entrevistei lá no História Contada o presidente do Cubo, que é um coworking, que é um investimento do Itaú em cima de startups e fintechs, e ele disse que a profissão de 100% de empregabilidade hoje e no futuro, onde é tão difícil da gente adivinhar, porque as profissões estão mudando, é justamente programação. Não se discute. Construção de algoritmos. Os algoritmos são uma língua que ou você domina ou você será dominado por eles. A empregabilidade é certa para quem gosta disso, né? Mas para quem não gosta, não. Isso nunca. E o meu avô, Ernest, o judeu alemão, ele passou pela mesma coisa. Ele gostava de arte. Sim. Ele desenhava muito bem, ele gostava de música, ele gostava de ópera, ele queria estudar na escola de arte. E a Elise, como mãe judia, não permitiu. A família era toda, os irmãos dela, todos se dedicavam a comércio exterior, né? Importação e exportação. E o meu avô foi empurrado para isso. E aí o tio dele, o Alexander Bornstein, ele consegue um emprego para o meu avô. Eles eram de Opel, mas consegue um emprego em Hamburgo, que é o grande porto alemão. E o meu avô vai para Hamburgo e trabalha em 2 empresas de importação e exportação, e até que chega um momento que ele fala assim, puxa vida, eu estou perdendo tempo com esse negócio, quer dizer, eu vou montar o meu esquema aqui de importação e exportação, já tenho uma certa experiência nisso, e vou ganhar tempo livre, vou administrar minhas carteiras aqui de clientes, né, tal, minhas representações, e vou finalmente poder estudar. Ele vai estudar na Escola Nacional de Arte de Hamburgo, né? E aí o meu avô, quando ele estava para se formar na Escola de Arte, ele percebe, o primeiro sinal que ele vê que a coisa está errada, que os judeus, né, estão sendo perseguidos, segregados, eu vou ler o trecho, vocês vão entender. Foi justamente nessa época, hormônios pululando, que Ernst percebeu os primeiros sinais da influência nazista. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, criado em 1920, já tinha como líder, desde 1921, Adolf Hitler. A campanha antissemita ganhara alguma força. Ernst não conseguia aceitar. Ele era vistoso, galanteador,
nunca tivera grandes dificuldades nas paqueras. Mas, de repente, as moças não judias passaram a se esquivar. Muitas pareciam envolvidas, mas no último momento, na hora do beijo, se recusavam, fugiam, as mais sensíveis em lágrimas. Nos eventos sociais e culturais, se Ernest estava conversando com uma moça não judia e se afastava um instante para pegar uma bebida apenas e logo voltar, sempre alguém se aproximava dela para repreendê-la por conversar com um judeu. Então, é algo extremamente complicado, né, a gente pensar nisso, mas o meu avô teve esses sinais. Ele não sentia nenhuma segregação, nenhum preconceito na Escola Nacional de Artes. Os cristãos, os protestantes alemães eram, não sei se era alma de artista, mas não havia nenhuma hostilidade em relação a ele, mas havia sempre nesse sentido, né, quando eles estavam num ambiente não só frequentado por judeus, ele sofria esse tipo de preconceito. E talvez porque ele tenha sentido tudo isso e passado por Hamburgo, né? E sua bisavó estava em Oppeln, que era uma cidade pequena. Hamburgo, nessa época, tinha 1 milhão de habitantes. Já era uma cidade cosmopolita, obviamente, grande. Uma cidade voltada para comércio, né? Então, uma cidade que tinha gente do mundo inteiro. Oppeln ficou agora do lado da Alemanha. Ópoli agora, né? Agora é Ópoli, eu falava Opoli. Ópoli, fui corrigido já que é Ópoli. Que ficou do lado da Alemanha Oriental. Ficou com a Polônia. E agora está na Polônia. E em relação à noite da Kristallnacht, o trecho, que é a carta de 1938, é esse aqui. A reação continuou, e no dia 9 de novembro de 1938, houve ataques em toda a Alemanha, o que ficou conhecida como Kristallnacht, a Noite dos Cristais. O nome surgiu porque vidros de janelas de sinagogas e vitrines de lojas pertencentes a judeus foram quebrados pelos nazistas. Os tumultos tomaram as ruas numa onda de selvageria. 200 sinagogas foram atacadas, mais de 7.000 lojas de judeus foram saqueadas. Suas casas também foram danificadas. Houve dezenas de mortos e feridos e milhares de judeus detidos. Historiadores dizem que foram 30.000 presos e mais de 100 mortos. As grandes perseguições começaram. Milhares de judeus foram enviados para 3 campos de concentração, Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. E os boatos sobre execuções em câmeras de gás ganharam força. Depois da Kristallnacht, os judeus tiveram certeza de que a imigração era a sua única chance. Estava muito claro que os nazistas procurariam eliminá-los e não havia mais a quem recorrer. E aí eu fico de novo me perguntando, o seu avô, que era o filho da Elise, não deve ter sabido como a gente sabe hoje que tem internet, que a gente sabe no segundo seguinte o que aconteceu, mas deve ter repercutido aqui. Neste momento, como que ele não fez de tudo para trazê-la para cá? Assim. Porque, sinceramente, essa notícia, não sei de que forma chegou ao Brasil, porque não acho que tenha sido relatado tudo isso jeito, que a gente sabe hoje que houve. E depois, né, de muito tempo também. Eu acho que ele não soube. E a grande questão é que a Elise, nas cartas dela, ela era muito dissimulada, ela criava uma narrativa falsa, ela se iludia, ela se auto-enganava. Tenta achar a carta seguinte à Kristallnacht, que é a carta que representa bem o que é a Elise até a Kristallnacht. As cartas dela eram cartas absolutamente sem nenhuma informação do risco que ela não sabia ou se enganava, mas estava correndo. Ela falava de jogos de bridge, ela falava da vida social dela, ela não passava nenhuma informação para o filho de que, olha, a coisa aqui está estranha. Era de 12 de dezembro de 38. Mas eu não sei se é essa, porque é uma carta mais longa, em que ela se refugia na Bélgica, depois da Kristallnacht. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha foto. Porque os irmãos dela, esse tinha um irmão que já tinha ido para a Bélgica também. Antes, para vocês terem uma ideia, deixa eu só... Desculpa, Mona, rapidinho, eu vou achar essa carta aqui que eu fiz uma foto dela. Quando meu avô percebe que a situação em 34, antes de 34, ele se refugia, ele vai para a França. Ele vai morar em Estrasburgo, depois ele vai para Paris, já sabendo que a situação na Alemanha ele considera insustentável, e ele vai sozinho. E até que ele decide que assim, a Europa já não era mais segura para os judeus, e ele resolve partir para o Brasil.
E é um trecho da despedida, que é muito triste, mas, infelizmente, o livro trata de um tema que é assim. Então, é a despedida do Ernst, saindo de Berlim, porque a Elise deixa a Opel em certo momento, ela arrenda a cervejaria, ela aluga os apartamentos, ela aluga tudo e se manda para Berlim. Então, é um trecho da despedida do Ernst, meu avô alemão, partindo para o Brasil, e da Elise, minha bisavó. Na estação de trem de Berlim, os últimos beijos e abraços. Tia Trude com Rani e Heinz, tia Rosa com Ruth. Elise estava quieta, temia que estivesse vendo o filho pela última vez. Naquele momento havia tanto e tão pouco a se dizer. Olhavam-se, mais do que tudo, olhavam-se, guardavam-se nas retinas. A distância não podia apagar aquela família. Ernst não estava fugindo, não estava abandonando ninguém. Era como se estivesse indo na frente, abrindo caminho para quem, como ele, tivesse a coragem de viver uma aventura em terras distantes e cheias de oportunidades. Um desbravador, um aventureiro heróico dos livros de Karl May. Ernst tinha um navio para pegar em Antuérpia, tinha um oceano para atravessar, uma nova vida para descobrir e viver intensamente. Quando já se dirigia ao vagão para embarcar, um funcionário da estação se aproximou dele. O senhor está indo para Paris? Sim, depois pego outro trem para Antuérpia. Então eu recomendo ao senhor que não suba em qualquer vagão. Eles estão cheios de judeus. Ernst não respondeu, não pôde. Desculpa. Mas teve, enfim, a certeza, era hora de partir. A despedida tornou-se menos difícil, mas Elise chorou. E Ernst jamais esqueceria. E é uma contradição, porque o Karl May era um dos autores preferidos do meu avô, livros para adolescentes, para jovens, e era também um dos autores preferidos do Hitler. Então, é isso. O meu avô parte nessa situação, sabendo que não tinha mais jeito. Que idade ele tinha? 34, ele era de 1905, 29 anos. E agora até perdi o fio da meada, peço perdão. Eu sempre fico pensando como deve ter sido difícil aquele momento. Recentemente eu vi um filme, a pré-estreia, o filme acabou de ser lançado, eu sei que ele está aqui em Curitiba, do filme chamado Sefarad, que conta um pouco a história da sinagoga do Porto, que deixou de ser frequentada durante 5 séculos. Os judeus abandonaram Portugal, né, depois da Inquisição, e aí volta um português que é um general do exército, e ele começa a resgatar criptos-judeus que moram pelo interior de Portugal, para que eles frequentem essa sinagoga, e ele tem um sonho de montar uma sinagoga, para montar uma Keilah. E ele convence o pessoal de Londres, os ingleses, a darem dinheiro para construir a sinagoga. Ela é construída, esses criptos-judeus que já rezam meio misturado, reza católica com reza judaica, começam a frequentar, até que acontece uma história, não vou dar spoiler para vocês verem o filme, e a sinagoga deixa de ser frequentada. Mas uma coisa bacana, e é por isso que eu estou, na hora desse momento que você parou, eu me lembrei, essa sinagoga serviu de refúgio durante a Segunda Guerra para judeus que corriam a Europa inteira em direção ao Oceano Atlântico para poder embarcar aqui para a América Latina. Então, ela ficou durante um bom tempo com muitos refugiados. Alguns ficaram, eu acho, se não me engano, o próprio, não o Zweig, mas o Walter Benjamin. Eu acho que o Walter Benjamin fez todo esse trajeto, e depois, quando ele chegou em Portugal, ele não aguentou, e dizem que ele se suicidou, porque ele não aguentou todo o clima e a falta de esperança, a falta de horizonte, ainda que ali você estava no porto mais perto, digamos, que de uma saída da Europa, porque as pessoas sentiam que não havia mais saída, né? Que a Europa estava se fechando com toda a ocupação nazista. E é sempre muito impressionante quando você lê todos os relatos, como algumas pessoas tiveram, né, a decisão e tomaram a decisão na hora certa, e outras ou acharam que não era possível que o desastre fosse acontecer e esperaram
e acabaram sendo levados. No início, os nazistas até achavam bom que os judeus fossem embora, né? Mas aí eles percebem que os judeus se desfaziam de tudo que tinham, né? E iam embora levando marcos. Então tinha a evasão de divisas, aí eles começam a dificultar. Só para deixar claro que a gente, não só as cartas da minha bisavó Elise nos levaram a ter todas essas informações que a gente coloca no livro, mas, por sorte, nós localizamos também um caderno que meu avô escreveu, um caderno grande. Então, essa informação, por exemplo, da estação, que toda vez que eu leio esse trecho eu me emociono, essa informação, a informação sobre como eles lidavam com a vizinhança, com distribuição de frutas, a palha da carruagem, são várias, a carpa na banheira, todas essas informações estavam nesse caderno de notas que meu avô fez para um livro de memórias que ele nunca escreveu, que eu tive então a chance de escrever. Então, isso não é inventado, absolutamente inventado, tudo isso estava lá anotado pelo meu avô, porque ele tinha essa intenção de um dia escrever um livro contando a história da família dele. E a gente podia ir, hoje à tarde, a gente estava, inclusive, né, com uma pessoa muito querida na casa do Jaime Lerner, né? Agradeço a Ilana, que está aqui, que pôde proporcionar esse encontro, e o Luiz Lacombe contou também várias coincidências, né? Ele cita o Jaime. Meu pai morou com o Jaime na Casa do Brasil, em Paris. Você podia contar esse trecho que é tão bacana, porque o avô dele chega aqui no Brasil e ele realmente se encanta pelo rio. Era um rio pelas lindo, mulatas. Maravilhoso, né? Ele fica... Meu pai vivia achando que um dia ia bater lá em casa um mulatinho e dizendo que era irmão dele. Eu conto isso no livro também. E ele muda completamente. Antes de conhecer minha avó, tá, gente? Ele fica encantado, né? E ele chega numa família muito bacana. E você podia contar um pouco esse trecho da convivência com o arquiteto, e aí citar o Jaime e tal. Você quer pular para essa parte já? Essa parte é bem mais à frente. Bom, como você quiser. Não, porque eu encontrei, cronológico. Eu fiz uma. Mas vamos lá. Não, porque eu queria ler a carta da Elise logo depois da Kristallnacht, para a gente não perder o fio da meada. Mas antes tem um trecho em que eu falo do que ela sentia, né? Então, rapidamente. Elise tinha muita vergonha de tudo o que estava passando. Não queria que ninguém soubesse. Tentava esconder dos outros para talvez esconder de si mesma. Ver e não ver. Fingir que não há. Talvez fossem as esperanças intactas, inabaláveis. As esperanças vistas de longe, com esse olhar tentando uma distância impossível. De perto, olhando bem de perto, lá estavam as esperanças começando a ruir. Elise já não tinha como acreditar que aquilo tudo seria temporário. Tinha. No fundo, não via mais como relutar. Precisava começar a quebrar alguns vínculos, desfazer-se de alguns de seus bens. E aí eu vou encontrar aqui a carta, que é a carta... a minha irmã, caçula, Cristina, está aqui. Ela sempre chora quando lê essa carta, porque... A gente viu aquelas duas primeiras cartas, na segunda só ela fala do medo que ela tinha que algo acontecesse, ela não diz o que é, mas a gente sabe hoje o que é. E aí então passam-se, aquela carta era de novembro de 1935, e essa aqui, depois da Kristallnacht, é de 18/4, não, então não é depois da Kristallnacht, é um pouquinho antes, 18 de abril de 1917. E ela começa finalmente a revelar que... Está aqui, ó. Vou ler só o fim. Eu ficaria muito feliz, querida Lisete, se você viesse me visitar em junho. Escreva o que vocês decidiram e resolverei tudo por aqui. Vou ficar o mês de maio em Bruxelas, pois ainda preciso de curas termais. Na Alemanha, judeus não podem mais ir a todas as termas, e existem várias restrições a que temos que nos submeter. E isso eu não mereço. E aí é o que emociona a minha irmã. E a mim também, claro. Por favor, não contem a ninguém. E quando a minha irmã começa a traduzir as cartas, eu falei, Crica, eu era jornalista da Rede Globo, eu tinha um ritmo de trabalho muito intenso. Eu falei, Crica, eu não sei se eu vou ter tempo de me debruçar sobre isso agora, porque nosso objetivo era lançar esse livro nos 70 anos do fim do nazismo, em maio de 2015, e ela começa a me mandar isso muito em cima. E aí ela fala, poxa, mas a nossa bisavó, ela escreve, na primeira carta em que ela realmente reconhece que havia um problema,
ela termina a carta assim: não contem para ninguém. E aí ela me fala: sabe como é que eu entendo isso? Contem para todo mundo. Então, a decisão de escrever o livro, isso é um sentimento que todo judeu e todo mundo que passou por isso, os descendentes hoje, tem que ter. É contar, é espalhar, é dizer o que aconteceu. Então, essa é uma carta para mim que é super representativa assim, do que a Elise vivia. Quando ela admite que há, ela pede que não contem para ninguém. Isso é de cortar o coração. Desculpa, agora é que você quer ir para a parte mais levinha. Certamente dá para entender, meu microfone aqui, certamente dá para entender o sentimento de vergonha, né? O sentimento de vergonha e de tudo, né? De humilhação, né? Por isso que ela fala, mas todas as histórias têm que ser contadas. Temos muitas perguntas, a Ilana, por favor, Ilana Lerner na frente, depois acho que tem outras pessoas lá atrás também. Ela conseguiu escrever algumas. Nossa, esse microfone está no tom. Ela chegou a escrever algumas coisas, poucas, muito poucas, muito poucas. Quando ela vai para Hildenhaus, ela, se não me engano, eu teria que verificar. Ela escreve 2 ou 3 cartas e logo ela para de dar notícias. Acho que se passam 8 meses e nenhuma notícia mais, nada mais. Por favor. O Walter, quem conhece a história sabe que os primeiros a serem perseguidos pelos nazistas foram os comunistas, né, e os antissociais, né, os bandidos, os assaltantes, né, as pessoas que não se enquadravam na sociedade. E vem a onda contra os deficientes físicos e mentais. Alô, alô? Estava na Alemanha. Estava na Alemanha. Ela chega um dia para visitá-lo e o Walter já não está mais lá. Tá funcionando o meu microfone? Não. Mas ele não estava mais lá porque ele foi levado também? Ele foi executado. O Hitler deu uma ordem e os nazistas tentaram de tudo para legalizar a eutanásia, né? Para poder executar, exterminar esses doentes mentais e físicos. E ele não consegue, apesar de ter todo o poder, ele não consegue, né? Mas ainda assim, ele manda, não me lembro de cabeça quantos foram executados, mas o Walter foi um dos primeiros. Era uma lei, ele tenta passar uma lei e não consegue, né? Ele implementa várias leis, né, que iam restringindo, por exemplo, a participação dos judeus, não podiam mais dar aula em universidades. Por exemplo, a Elise, a minha bisavó, o meu bisavô, ele morreu muito novo, como meu pai. Meu pai morreu aos 49, o pai dele aos 61, o Ernst, esse meu avô alemão, morreu aos 61. O Josef, pai do Ernst, morreu aos 49 também. Então a Elise ficou viúva muito nova e ela se casa de novo com Julius Besser. E o Julius já tinha um filho, Alex Besser, que era um grande advogado, né, e que é proibido por uma lei nazista de continuar advogando. E aí ele se volta para o escritório da Palestina. Ele passa a trabalhar ajudando os judeus alemães a ir para a Palestina. E ele próprio é considerado um dos fundadores do Estado de Israel. Porque ele tem uma hora que os nazistas o chamam para saber das atividades dele no escritório Palestina. Os alemães, os nazistas, não estão gostando daquela atividade. E ele percebe que a situação dele está meio complicada. E ele se esconde no campo, com a ajuda de amigos, ele fica escondido por semanas. E aí ele que ajudava os judeus alemães a partirem para a Palestina, ele próprio é ajudado e consegue ir para a Palestina. Ele chega a voltar e depois volta não o Estado de Israel ainda, para a Palestina, e fica por lá 12 anos e só volta em 1900 e... não me lembro exatamente de cabeça agora, é 61, uma coisa assim, anos 50, 60. As datas me escapam agora, mas ele fica muito tempo em Israel. E minha irmã não localizou, mas existe um autor alemão que lançou um livro baseado, que foi vizinho do Alex Besser, e lançou um livro contando a história dele, né? O Alex Besser seria o meio-irmão do seu pai. Ele era o enteado, ele é o enteado da Elise. E vocês conseguiram achar a descendência Acho que o microfone também não. Alô? Vocês conseguiram achar a descendência dele, do Alex Besser? Alex Besser não teve filhos.
não teve filhos. Ele se casou muito tarde já, e é uma história muito estranha, depois a gente foi pesquisar. Ele se mata, na verdade, ele morre atropelado por um trem. Ele se torna, aliás, um jornalista. Ele tem o Alex Besser, ele tem uma... Nós que somos jornalistas, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu fiz essa foto também. Ele cria, a viúva dele cria uma instituição que até hoje existe e que dá bolsas de estudo para alemães estudarem em Israel. Aqui. Alex Besser morreu em 1978, atropelado por um trem em Offenbach. Rita, que era a viúva, cumpriu o desejo do marido, declarado em testamento, e criou, em 1990, a fundação que leva o nome dos dois e promove, até hoje, o intercâmbio entre estudantes alemães e israelenses. A Dr. Alexander and Rita Besser Foundation oferece bolsas de estudo em escolas de jornalismo, além de estágios em empresas de comunicação da Alemanha e de Israel. Alex Besser teve sua vida contada em forma de romance no livro Felix Gutmann, do famoso escritor alemão Peter Hartling, de quem foi vizinho. Felix é baseado em Alex, um personagem com algumas características marcantes: a inteligência, a bondade e o altruísmo. E tem um outro personagem que eu adoro, que é o Heinz Köppler. Ele é filho de uma irmã da Elise, da tia Trude. Ele era um estudante brilhante de direito, brilhante, e quando os nazistas proíbem os judeus de estudar, né, frequentar universidades, ele tem que parar os estudos, mas um professor cristão fala: não, mas você é um aluno brilhante, você tem que continuar de alguma forma estudando. E esse professor consegue que o Heinz Köppler vá para Oxford, e ele termina os estudos em Oxford. E eu vou contar aqui rapidamente o que acontece com Heinz, que também criou uma instituição que existe até hoje. Heinz Köppler fez carreira acadêmica, se formou em Direito, fez doutorado na Magdalen College, em Oxford, se tornou um importante historiador, um catedrático. Em 1937, se naturalizou britânico. Durante a guerra, fez parte de uma comissão do exército inglês, dando aulas de alemão para as tropas britânicas. Em 1940, se tornou um oficial do Departamento de Investigação Política. Em 1943, ele era a ligação entre o departamento e a BBC, cuidando de toda a propaganda de guerra que era transmitida de Londres para a inimiga Alemanha. Com o fim da guerra, se envolveu na reeducação e na ressocialização de prisioneiros alemães. Criou uma instituição chamada Wilton Park, nome de um campo britânico de prisioneiros. A ideia era unir as pessoas, aproximar aqueles que discordam entre si, eventualmente com violência, e com paciência promover uma discussão franca sobre seus conflitos. Wilton Park existe até hoje e suas conferências são bastante concorridas. É um símbolo da cidadania democrática, uma contribuição única para as relações internacionais, um fórum permanente para a mudança global, pensando na segurança, no progresso, na justiça. O primo de Ernest, meu avô, acabou se tornando cavaleiro da rainha, Sir Heinz Köppler. Morreu aos 67 anos, em 1979. Sua irmã, Hanne, farmacêutica, teve 3 filhos e vida longa, como a mãe. Morreu aos 92 anos, em 2002. Então o Heinz consegue ir para Oxford graças a esse professor, e ele salva a irmã, né, e a mãe, a tia Trude, que era a irmã caçula da Elise, minha bisavó, e era muito ligada à Elise. Então esses 3 sobrevivem. Muito bacana. Temos mais perguntas? Boa pergunta. O plano original era ir para a Argentina. Ele pensou inicialmente na Argentina, porque havia já alguns conhecidos na Argentina. Só que, de repente... E aí, cadê a Heilbronn, minha parente? Ele descobre que havia já alguns Heilbronn com os quais ele não tinha ligação na Alemanha. Eu não sei como que ele descobriu. Ele descobre que havia alguns Heilbronn no Brasil. E o filho de uma grande amiga da Elise já estava aqui, o Just, que foi quem foi recebê-lo no Porto do Rio. Então ele se sente mais seguro vindo para o Brasil. E outro, ele falava melhor português do que espanhol, porque quando ele foi trabalhar em Hamburgo com comércio exterior,
por uma coincidência, ele acabou se especializando no comércio com a América do Sul. E a segunda empresa na qual ele trabalha é a Bernardino Correia, uma empresa portuguesa. E meu avô era muito inteligente, e ele tinha muita facilidade com línguas. Ele falava inglês, francês, espanhol, português, alemão, obviamente, né? E ele se aprofunda mais no estudo do português do que do espanhol. Ele considerava que ele falava melhor português. Então, ele fica pelo Rio. Bacana. Vamos agora contar dessa parte do Rio, e depois você faz a pergunta, eu não tinha visto, da alegria que quando ele chega, e também ele entra em contato com essa família que abre uma perspectiva toda nova, porque era uma família bem posicionada, e tinha arquitetos, e aí que entra o nosso querido Jaime Lerner. Né? A minha avó, Elizabeth, que se casou com esse meu avô judeu-alemão, ela era essa que morreu aos 96 anos, que pegava ônibus aos 96 anos, que era síndica e que era super rígida, era uma peça raríssima, vocês não têm ideia. E ela era muito namoradeira, muito. Né? E ela estava noiva, a gente não conseguiu lembrar, a gente não conseguiu descobrir, minha mãe que me contou essa história, e ela não conseguiu lembrar o nome desse noivo. E eu conto isso no livro. Ela era filha do Gastão Baiana, que foi o primeiro arquiteto do Brasil. Ele se formou em Lille, na França, engenheiro e arquiteto. Com 19 anos ele se formou. Ele era um fenômeno também. E o Gastão Baiana, a família dele, era praticamente dona de toda Teresópolis, na Serra do Rio. Todos os nomes franceses que vocês encontrarem em Teresópolis era terra da minha família. Meudon, Comari, isso é tudo terra da minha família. E eles eram muito ricos, e ele vai estudar na França, se forma engenheiro e arquiteto, volta para o Brasil, se torna o primeiro arquiteto do Brasil, ele cria a faculdade de arquitetura na Escola de Belas Artes, na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio. E a minha avó tinha 5 irmãos, e a minha avó, como eu disse, era uma pessoa extremamente divertida, extremamente positiva, para cima. Ficou viúva muito nova, perdeu o único filho aos 49 anos de idade. Era uma peça rara. Ela estava noiva desse. A minha mãe lembrou que o sobrenome da família era B também. Ela era baiana, porque a gente tem algumas peças do enxoval e eram 2 Bs entrelaçados. Mas a minha mãe não conseguiu lembrar o nome do tal noivo. E o Gastão Baiana era muito rígido, né? Uma tradição total, né? Uma pessoa pegada a tradições. E ele chega um boato de que esse noivo da minha avó tinha um filho. Era solteiro, mas já tinha um filho, tinha tido uma relação com uma mulher e tinha um filho. E o Gastão Baiano não admitiria isso de maneira alguma. E ele, quando esse noivo confirma a história, ele manda o cara pastar. Né? Mas a mãe da minha avó, que era a Jeanne Rose, que era uma francesa, as fotos dela eu não a conheci, eu nasci, ela morreu logo depois, mas as fotos dela são amedrontantes. Assim. A minha mãe disse que ela era o contrário da filha, era má no último grau. Minha mãe me disse que foi a Jeanne Rose que, inclusive eu conto, essa cena é criada, eu imagino minha avó e esse noivo passeando em Copacabana, porque o Gastão Baiano, além de ser o primeiro arquiteto do Brasil, ele foi também um morador pioneiro em Copacabana. Se vocês olharem no livro, vocês vão ver a casa em que ele compra Copacabana. Copacabana é um areal e tem um casarão que ele compra em 1904 e ele faz várias reformas nesse casarão. E ele é nome de rua em Copacabana, ele liga uma rua importante, antes do corte de Cantagalo, que cortaram a pedra, o morro do Cantagalo no Rio foi cortado, isso nem lembro quando, porque eu já nasci e já estava cortado. Antes disso era só pela rua Professor Gastão Baiana, que se chegava da Lagoa a Copacabana. Aliás, o nome da rua Professor Gastão Baiana é outra história da minha avó, porque quando Gastão Baiana morre, eu vou emendando uma história na outra, vocês me desculpem, e a prefeitura resolve fazer uma homenagem a ele e dá o nome de Gastão Baiana a essa rua. Só que o Baiana, o sobrenome da família, tem um H antes do I. E saiu Gastão Baiana, B-A-I-A-N-A, numa atualização ortográfica. Minha avó ficou furiosa. E mais do que isso, ela ficou furiosa porque faltou professor, porque ele fazia questão. Meu pai também. Inclusive, o anúncio da morte do meu pai, chamando para a missa, foi professor Gilberto Luiz Heilborn, né? E minha avó teve uma briga com a prefeitura até que eles botassem o nome da rua como Professor Gastão Baiana com H. Né? Então ela era noiva desse sujeito que tinha um filho, e esse noivo é despachado, e minha avó fica desesperada. Ela já tinha
Ela casou em 36, ela era de 9, ela já estava velha, ela já tinha que ter casado, porque na época se casava muito cedo, as mulheres casavam cedo, e ela estava desesperada para encontrar um noivo, um marido. E o meu avô, quando chega ao Rio, ele vai morar numa pensão no Flamengo, não sei se vocês conhecem o Rio, Flamengo na Zona Sul, e quando ele consegue um emprego um pouquinho melhor, ele descobre uma outra pensão um pouquinho melhor em Copacabana. Custava um pouquinho mais, mas ele já tinha um pouquinho mais de dinheiro, e ele vai morar nessa pensão, na rua Paula Freitas. O casarão do meu bisavô, Gastão Baiana, era na Avenida Atlântica, que não havia, tá, gente? Era um arealzão, mas era o casarão na esquina com Paula Freitas, 16. E a pensão que meu avô foi morar era muito próxima. E meu avô pegava o bonde em frente ao casarão do meu bisavô, do Gastão Baiana. E ele fumava cachimbo. Quase todas as fotos que a gente tem dele, ele está com um cachimbão na boca. E ele está lá esperando o bonde, tentando acender esse cachimbo, e vai gastando os palitos, estava ventando provavelmente, ele não consegue. E quando ele olha, na janela do casarão estava quem? A minha avó, dando de olho no alemãozão, 1,90, bonitão, ombro largo e tal. E aí ela faz sinal para ele, ó, espera aí que eu vou levar uma caixa de fósforos para você. E ela desce com a caixa de fósforos. E se encanta, não só porque ele era um cara grandão, bonitão, vistoso, mas porque ele, como tinha morado na França, porque a família da minha avó, o Gastão Baiana, como morou muito tempo na França e casou-se com uma francesa, eles eram uma família franco-carioca. Minha avó só falava em francês comigo. Eu não falo francês, mas eu pegava uma palavra-chave, eu estudei um pouquinho e entendia. Então, ela e os irmãos só falavam em francês, com os pais só falavam em francês. Ele achou um ambiente mais familiar europeu naquela família ali. Não, e na hora que ela vai Rio, né? levar essa caixa de fósforo, ela fica encantada, porque ela descobre que o meu avô falava francês. E aí, pronto. E aí se casam. Eu acho que houve ali, meu avô... Ele não tinha uma situação já regularizada no Brasil, então para ele também foi interessante que ele se apaixonasse logo, né? Mas a minha avó é quem pegou meu avô. E aí como é que era a mesma ligação com o Jaime? Não, o Jaime é uma ligação pelo outro lado, né? O meu pai, ele se formou em administração de empresas, um curso novo na época, pela Fundação Getúlio Vargas, e ele ganhou uma bolsa para fazer um mestrado na ENA, na Escola Nacional de Administração de Paris. E ele vai morar na Casa do Brasil, onde o Jaime Lerner também morava. E quando meu pai já estava na Casa do Brasil, ele era o tesoureiro ali do grupo de Grêmio, não sei como é que chama, o diretório dos moradores. E aí recebem a notícia de que chegaria um novo diretor da Casa do Brasil, que era o meu avô materno, Américo Jacobina Lacombe, que foi imortal da Academia Brasileira de Letras, era um grande historiador. E ele vai assumir a direção da Casa do Brasil e vai dar duas cadeiras de cultura e literatura brasileira na Universidade de Paris. E o meu pai, que também era bonitão, grandão, tal, dão para ele a seguinte tarefa: olha, o novo diretor da Casa do Brasil vai chegar, ele vem com 2 dos 5 filhos, né? E a moça, a única filha, ele tem 5 filhos, 4 homens, um vem, é o caçulinha, e vem a única filha dele. E você tem a seguinte função, Gilberto, que era o nome do meu pai: você vai paquerar a filha do novo diretor, porque era época de carnaval, e eles tinham a tradição de fazer um baile de carnaval na Casa do Brasil, mas tinha uma norma interna que só permitia que esse baile fosse até 11 da noite, meia-noite, eu não me lembro, no livro está contado o horário certinho. E eles queriam levar esse baile até meia-noite, até 2 da manhã, 3 da manhã, não queriam horário para terminar. Então meu pai recebeu essa função: olha, você vai dar em cima da filha do diretor, vai ganhar a confiança dela e com a ajuda dela vai convencer o pai dela a permitir que o baile vá até umas 2, 3 da manhã. Beleza? Beleza. E ele fez bem o papel dele, porque ele, né, conquista a minha mãe. E hoje a gente foi visitar o Jaime Lerner, foi um encontro maravilhoso, e a gente estava falando, ele lembrou perfeitamente desse baile, porque estavam na Casa do Brasil nessa época o Jaime Lerner, o Zélio, o irmão do Ziraldo, o João Cândido Portinari. Então o Jaime Lerner, o Zélio, o filho do Cândido, do Portinari, eles fizeram lá a decoração do baile. Meu pai conseguiu lá uma banda, foi música ao vivo, e foi um baile que... E meu memorável. E meu pai tem guardado. Meu pai já morreu em 88, muito novo, como eu falei, mas ele tem um álbum que ele fez. Meu pai era louco, ele era muito apegado assim, ao passado, ele gostava de guardar tudo. Contei para a Selma hoje essa história. A gente tem um álbum que é a história de amor dele com a minha mãe. E ele tem a primeira página, o que tem nesse álbum? Tem a serpentina que ele passou no pescoço da minha mãe
para puxá-la para o salão para dançar com ele. Como é que pode uma pessoa guardar uma serpentina? Né? Mas tem tudo, ele tem o guardanapo que ela manchou com batom no primeiro encontro deles, sabe? Tem ingressos de todos os espetáculos a que eles assistiram. Meu pai era um louco. Mas tem pessoas que são mais guardadoras mesmo, né? Eu passei a minha infância e adolescência editando. Meu pai no início ele filmava em 8mm, depois ele comprou uma Super 8. E eu passei a minha infância e adolescência editando os nossos filmes familiares, né? Então pegava ele todo Natal, aniversário de alguém, ele fazia esses filmes e eu ficava lá. Ele comprou uma moviola, mas ele não tinha paciência, era eu que fazia. Tinha um cortadorzinho que encaixava o filme, lixava, colava. Hoje em dia você vê qualquer celular desse faz muito mais do que todo aquele equipamento que a gente tinha, absurdo. Então, você falou do Natal e eu fiquei aqui pensando, né, se alguma das tradições judaicas foi passada em algum momento, em alguma geração. No momento que teu pai veio, ele ainda era um judeu, casou com teu pai não, teu avô, casou com uma mulher que não era, mas muito aberta, mais de formação europeia também. Teve alguma transmissão de tradição, assim? Como é que foi esse... Nenhuma. O meu avô, inclusive, e a minha avó, filha do Gastão Baiana, se casaram. O casamento foi celebrado pelo bispo, pelo cardeal do Rio na época, porque a família do Gastão Baiana era muito influente. E o meu avô judeu se casou numa cerimônia católica, né, feita por um cardeal. Ele não era um religioso. A Elise, sim. A minha bisavó, ela ia sempre à sinagoga, ela era muito religiosa, mas o meu avô não tinha isso. Apesar de que ela fala naquele trecho que eu li que quando eles matavam um porco... Né? Engraçado essa história do porco, né? Então... Eu juro, isso está escrito nesse caderno de notas do meu avô. Eu ainda questionei isso, mas judeu comendo porco, né? Nossa, tão estranho. E... não sei, tá lá questionei a minha irmã que traduziu o caderno, ela falou, tá escrito aqui. Está escrito aqui. Né? Então eu realmente não sei, não sei te dizer. Agora, o meu avô teve dois motivos, né? Ele não se declarava um judeu e ele não se declarava alemão. Era uma época muito complicada. Ele foi preso, imagina, um judeu, né? Vítima, com a família devastada pelo nazismo, foi preso porque era alemão, no Rio. Bom, foi sim, preso. Tinha também o governo brasileiro que preso era um governo que tinha aderido ao nazismo, né? Também. O Getúlio Vargas no início, mas depois ele é pressionado, né? Porque ele era mais ligado aos fascistas, né? Aos nazistas, e mais pressionado ele acaba, né, declarando guerra à Alemanha. Mas Olga Prestes foi deportada, né? Sim. Não vamos esquecer disso. Quer dizer, sim, ele provavelmente deveria querer se esconder, né, da identidade, com medo que acontecesse coisa similar. Meu pai era proibido de dizer na escola que era filho de alemão. Não dizia de maneira nenhuma. E era até uma situação chata, porque quando ligavam para a casa dele e o meu avô atendia e perguntavam qual era o número, e o telefone deles terminava com 00, eu conto isso no livro. E meu avô não falava bem português, era 00. E aí os colegas sempre perguntavam, mas que diabo, que teu pai de onde é? E meu pai era orientado a não dizer que o pai era alemão. Veja, ele foi preso por ser alemão, né, para averiguação. Né, e o Getúlio Vargas, em certo momento, baixou uma lei, né, que todos os alemães, japoneses e italianos residentes no Brasil tinham que pagar um absurdo de imposto sobre os ganhos que eles tinham tido no ano. O meu avô não ganhava assim tão bem, pagava 20% em cima de todos os ganhos dele. Quem ganhava um pouco mais pagava 30%. Então, vocês vejam, ele perdeu uma fortuna na Alemanha, isso no fim das contas é o de menos, mas perdeu um irmão, perdeu a mãe, tios, primos, né? E aí ele era preso, ele tinha que pagar um dinheirão para o governo, porque ele era alemão. Na verdade, ele não era mais, porque o Hitler o tornou apátrida, né? Depois eu conto a história, como é que a gente conseguiu a cidadania, porque é uma história interessante também. Mas os bens todos, de fato, foi bom você ter lembrado disso, né? Todos os bens da família não foram realmente tomados, né, pelo nazismo e não voltaram. Sim. Vocês não recuperaram, né? E tem uma história super emocionante em relação aos bens da Elise. Eu não estou pulando lá para frente, mas é uma história linda que está contada no livro também e também me emociona muito, muito, muito. A Elise, ela manda de presente de casamento para o meu avô Ernest e para minha avó Lisete, essa maluquinha, Elizabeth, ela manda um faqueiro, né? E é um faqueiro de prata com a letra H de Heilbronn.
E esse vaqueiro, a minha avó sempre me disse, você é o único homem, você tem 2 irmãs, esse vaqueiro ele vai para você quando eu morrer. Eu herdei esse vaqueiro. Quando a Elise começa a sentir que a situação estava complicada, um irmão dela tinha casado com uma cristã. E ela começa a mandar muitas coisas para essa cunhada, porque ela estaria protegida, né? E quando a minha irmã caçula, que mora na Alemanha, começa a localizar os parentes, ela localiza 2 netas de uma irmã da Elise, dessa cristã, na verdade, um irmão da Elise, dessa cristã, para quem a Elise tinha dado alguns bens dela, quadros e muitas coisas, né? E elas moram no Canadá, em Montreal. E aí uma dessas 2 irmãs troca umas informações com a minha irmã e diz, olha, eu estou indo para a Alemanha, porque eu tenho um encontro de 2 em 2 anos, eu vou à Alemanha, porque a gente faz um encontro de colegas de colégio. E eu quero te conhecer. E ela chega à casa da minha irmã mora perto de Hamburgo, uma cidadezinha pequena chamada Klecken. Ela vai buscar essa prima, né? E ela chega com um embrulho enorme na mão, e a Cristina quer ajudar, porque já era uma senhora de 79 anos, e ela, não, isso aqui eu vou depois, no fim, eu vou dar para você, é um embrulho amarelo, um papel amarelo grande. E elas vão para a casa da minha irmã e passam a tarde inteira juntas, e minha irmã mostra fotos da família, mostra cartas, inclusive essa prima nossa descobre que o pai dela, a causa da morte, tudo por conta de uma carta que a gente tinha, que a Elise manda para o meu avô contando de que maneira o irmão tinha morrido, que era o avô dessa senhora, eu esqueci o nome dela, Sigrid, se não me engano. E aí no fim do encontro, ela vira para minha irmã e fala, olha, finalmente chegou a hora então de eu entregar isso aqui para você. 70 anos depois eu me sinto muito... Ai, de novo, vou ter que... É um trecho bem emocionante do livro. A gente Peço realmente... desculpas. Ela vira para minha irmã e fala, a gente demorou 70 anos, mas isso aqui que está comigo é de vocês. E ela entrega para minha irmã esse embrulho, e são peças desse mesmo faqueiro que eu tenho comigo. Que era um faqueiro enorme, e que a Elise deu uma parte para o filho, e uma parte para uma cunhada, outra parte para outra pessoa, e esse faqueiro volta para a gente. É maravilhoso. E minha irmã pergunta assim, história. Eu vou mandar para você esse faqueiro quando você vier à Alemanha, eu fui muito à Alemanha, eu vou entregar, você leva para o Brasil, porque já que você tem esse faqueiro, fica para você. Não. Esse faqueiro é seu e ele tem que ficar na Alemanha. Está com a sua irmã. Então. Está com a minha irmã. Eu tenho uma parte, ela tem outra parte. Uma parte pequena que ela ficou, mas de qualquer maneira, simbolicamente é algo que toca, né? Porque algo que foi entregue numa situação de sufoco, a Elise sendo, né, cercada pelos nazistas sem saber o que fazer, e ela, olha, acho que era Rosalie o nome da cunhada, eu esqueci agora. Esse livro eu escrevi em 2014, 15, então já tem um tempo. E é muito, muito emocionante. Outra coisa que me emociona muito é o fato de a gente ter se vingado do Hitler de alguma forma, né? Porque o Hitler tornou o meu avô apátrida e a Elise também. A gente teve muita dificuldade de localizar os documentos do meu avô. A gente tinha os documentos de entrada no Brasil, mas que o consulado da Alemanha não achava o suficiente, e a gente precisava do documento dele, a certidão de nascimento. E aí uma outra história que é muito linda. Essa minha irmã caçula faz o caminho de volta para a Alemanha. Como? Ela tem uma amiga que foi passar um período na Europa, se hospedou num albergue e se envolveu com um alemão. Depois de um tempo, esse alemão veio para o Brasil, para o Rio, com um amigo para visitar essa amiga da minha irmã. Era a melhor amiga da minha irmã, que hoje em dia mora na Alemanha também. E esse amigo, desse namoradinho da amiga da minha irmã, é o Axel, que é meu cunhado. Então eles ficam durante um mês, ele fica um mês no Rio, um mês e pouco, e se envolve com a minha irmã, e vivem uma paixãozinha e tal, e ele volta para a Alemanha, apaixonado, minha irmã também. Só que a minha irmã tinha acabado de se formar, ela é formada em comunicação visual pela PUC do Rio, estava trabalhando numa empresa boa, uma agência de publicidade grande, estava feliz com a carreira dela bem encaminhada, mas apaixonada, e o Axel também, e ele insiste para que ela vá, e ela vai passar um mês de férias, e ela volta para o Brasil e decide largar tudo e voltar para a Alemanha e ficar com o Axel. E o pai do Axel era advogado, por sorte. E quando estavam vencendo os 3 meses a que ela teria direito de permanência na Alemanha, porque a gente não tinha cidadania alemã, ninguém tinha cidadania alemã na família,
esse período estava vencendo, ela começou a ficar muito preocupada, mas vou ter que ir embora. E ela apaixonadíssima, e o Axel apaixonadíssimo, e era uma situação muito complicada. E aí eu não sei como, mas como ele era advogado, o sogro da minha irmã, ele conseguiu fazer tudo sem que a minha irmã soubesse. Ele se tocou da lei que os nazistas estabelecem em certo momento, que dizia o seguinte, que todo judeu com prenome não judaico, os homens passariam a assinar Israel e as mulheres Zara ou Sara. Aqui no Museu do Holocausto, a Denise Weishoff me mostrou isso, né? Isso eu já tinha lido muito, mas nunca tinha visto. Tem a certidão de nascimento do meu avô com o nome Israel no livro. E o sogro da minha irmã, advogado, ele vai à Polônia, sem avisar para ninguém, ele vai à Polônia, que é Opole, agora eu já sei que é Opole, eu falava Opole, vê que ignorante, e consegue essa certidão de nascimento. Ele lembra da lei, mas teve essa lei, eu estou procurando Ernest, não é Ernest, eu não acho. Aí ele vai atrás do Israel e ele acha essa certidão de nascimento. E ele, sem que a minha irmã assinasse nada, fizesse nada, ele marca um jantar, que seria um jantar de despedida da minha irmã, que ela voltaria para o Brasil, porque estava vencendo o prazo dela na Alemanha, e ele vem com um canudinho amarelo, que não sei se vocês já viram a certidão de cidadania alemã, quando eu recebi a minha e meus filhos, foi o mesmo canudinho, mesmo papel amarelo. Todo mundo triste naquele jantar, uma tristeza danada, a Cristina estava voltando, o Axel, nem para o filho ele falou. E aí ele vem, Cristina, eu tenho uma notícia para você. Você não precisa voltar. Aí ele entrega, aqui, você é alemã também, parabéns. Inacreditável, né? E aí, a partir dos documentos que ele levantou, a minha irmã mais velha dá entrada no pedido no consulado da Alemanha no Rio, para ela e para os 3 filhos. E eu resisti muito tempo, porque eu acho muito estranho eu ter a cidadania de um país cuja língua eu não falo. Sabe? Eu falei, não acho certo, não acho correto. Aí a minha mulher vem para mim um dia e fala, olha, se você não quer fazer por escrúpulos, por você, pensa nos seus filhos. Sabe, eles têm direito à cidadania alemã. E aí ela é que levanta essa história. E pensa no seguinte, o Hitler tirou a cidadania alemã do teu avô, da tua bisavó. Uhum. Olha que vingança que você, né, daria, né, que você teria. Você transformaria, só faltam você e os nossos filhos. Então, todos os netos e todos os bisnetos do Ernest são alemães. Todos. Obviamente, 3 nasceram realmente na Alemanha, mas os outros 5 que não nasceram também são alemães. Minha irmã mais velha e eu também somos alemães. Na minha família aconteceu a mesma coisa do lado do meu marido. Ele perdeu o pai, perdeu muitos irmãos e pais. Eles eram da Polônia, mas viveram depois na Alemanha, num campo de refugiados em Ulm. Fizeram a fábrica que depois eles trouxeram para o Brasil. E ele obteve a cidadania alemã e meu filho tem também pelo Dorf. Tinha uma pergunta aqui na plateia, sim, por favor. Puxa, me fizeram a mesma pergunta. A Limona me fez essa pergunta no Nibs Cultural e eu fiquei assim, um aperto no coração de responder. Mas eu sou extremamente sincero. Bom, pra vocês terem uma ideia, eu sou tão sincero que eu estava, eu estava em Salvador, a Band no ano passado me fez ir ao Carnaval de Salvador. Eu odeio Carnaval. E o do Rio ainda aguento, apesar de não gostar do samba enredo, que hoje em dia é muito acelerado, um compasso acelerado, as letras são pobres, mas assim, o do Rio eu consigo ver 3 escolas. A 4ª eu já acho meio chata. Mas assim, eu gosto dos passistas, eu gosto, apesar do ritmo do compasso, eu gosto da bateria, mestre sala e porta-bandeira, eu vejo elementos que me atraem ainda. O Carnaval de Salvador eu nunca quis ir, porque eu achava que aquilo era um horror. E fui. Obrigado. E aí me levam para o camarote. Você vê só para dizer como é que eu sou sincero e pedir desculpas antecipadamente pela minha resposta que eu vou dar. Eu estava no camarote com os 2 apresentadores da Band, entrando ao vivo, era no circuito Barrondina, e estava sem trio elétrico passando, o áudio estava aberto para todo Barrondina, nos alto-falantes. E eu tinha avisado aos 2 apresentadores que não me perguntassem sobre axé, que eu odiava axé. A primeira pergunta que a Lígia Mendes, que era apresentadora, me faz: Lacombe,
mas você adora axé, né? Ainda afirmando, assim. Aí o que eu respondo? Não. Não. Aí, não. Barrondina inteiro, não. Aí eu falei, não, mas eu gosto da percussão baiana, da timbalada. Eu tentei dar um... Não precisava ter falado não, eu podia ter só ficado, não, eu gosto da percussão baiana, mas o não saiu. Eu não sou religioso, eu sou ateu. Eu fui educado na religião católica, fui batizado, fiz primeira comunhão. A primeira comunhão, isso eu posso falar, não tem nenhum católico aqui, tem? A primeira comunhão foi a maior decepção da minha vida. Eu fiz catequese, eu achava que a hóstia, na hora que eu botasse a hóstia na boca, que eu ia ter uma sensação mágica, e a hóstia grudou no céu da boca, não descolava, e eu tentava tirar e ela não saía, ela colou de um jeito no meu céu da boca, eu fiquei, e não aconteceu nada aconteceu. É meio infantil, meio bobo falar isso, mas eu me decepcionei. A partir dali eu comecei a questionar tudo, e fui me desinteressando. Aí quando chegou a hora da crisma, a minha irmã mais velha foi fazer crisma, no ano seguinte era a minha vez. E aí eu perguntei para minha mãe, mas eu sou obrigado? Minha mãe é super católica. Não, que a crisma é justamente a confirmação do batismo. Então você tem autonomia para fazer ou não, você não é obrigado, então não quero. E eu não sou um cara religioso, ligado a crenças, a fé religiosa. Não, eu me emociono o tempo inteiro. Eu sou totalmente a favor do Estado de Israel. Totalmente a favor do Estado de Israel. Aliás, contei para a Selma um problema que eu tive na Band, né, e bati pé para não mudar o que eu tinha falado, mas só para pedir desculpas pelo erro que eu tinha cometido. Não sei se vocês já viram meu programa na Bandeirantes, chama-se Aqui na Band, de segunda a sexta, se puderem, de 9 às 11 da manhã. E houve aquele caso da Ágata, a menina que foi baleada no Rio, e a Silvia Popovic, que faz comigo, quando voltou da matéria do enterro da Ágata, ela botou a culpa na polícia. Ela falou, é um absurdo essa polícia que mata, que atira na cabecinha, que é como fala o governador do Rio, essa polícia assassina. E eu deixei, a gente tem sempre essa combinação, a Silvia fala primeiro, eu falo em seguida. Quando ela terminou, eu falei, olha, primeiro, não houve perícia, não houve investigação. Se foram policiais, se a culpa é dos policiais, eles têm que pagar por isso. Agora, a gente tem que ter em mente que a gente não pode acusar a polícia, ainda que sejam policiais os culpados, e eximir de culpa, praticamente eximir de culpa os traficantes e usuários de droga. Aí eu falei, porque os traficantes, eles se aproveitam dessa estrutura de labirintos das favelas e usam as pessoas de bem, que são a grande maioria numa comunidade mais pobre, numa favela, como escudo. E aí eu fiz a besteira de falar dos palestinos, mais ou menos como os palestinos fazem. E aí, pronto, passou. Na semana seguinte, o Johnny Saad, que é o presidente, o dono da Band, tinha me mandado já uma mensagem elogiando um monte meu comentário, dizendo, eu concordo com você, tem que esperar a polícia, e falando também do meu comentário sobre a Greta Thunberg, essa menina sueca que diz que o mundo vai acabar depois de amanhã. E aí, só que na semana seguinte chega uma carta da Associação Palestina do Brasil, uma coisa desse tipo. E aí o Johnny me chama, olha, pô, chegou essa carta, faz o seguinte, amanhã você diz lá, olha, errei, pede desculpa. Eu falei, não, eu vou dizer que eu errei pela generalização, porque o Hamas faz isso. O Hamas lança foguete de dentro, né, da faixa de Gaza, dentro de Gaza, no meio da população civil. Eles se escondem no meio da população civil. Eles fazem exatamente o que os traficantes usa a fazem. População civil como escudo. Isso. E aí o Johnny, mas isso, pelo amor, não vai arrumar confusão. Johnny, negativo. E aí eu corrijo dessa forma. Olha, errei pela generalização e eu fiz exatamente esse comentário. Né? Então eu sou totalmente a favor do Estado de Israel. Eu convivi muito com judeus quando eu morei no Flamengo, no bairro do Rio, que é como Higienópolis em São Paulo. Laranjeiras e Flamengo. Laranjeiras, por exemplo, tem a Hebraica, o Liesing, o Eliezer, os colégios, né, dos judeus são em Laranjeiras, e Laranjeiras e Flamengo concentram um grande número de judeus.
Eu morei num prédio construído pela Cervenco, né, que é uma empresa de judeus, Sheikhman, Plasta, eram 11 andares, acho que 7 andares eram ocupados por judeus. Eu tive muito contato com os judeus. Não sou ligado em religião, mas eu tenho um enorme carinho, obviamente, porque eu me sinto também um judeu, de certa forma. Nesse sentido, sim. Eu me sinto um judeu. Eu tenho noção exata de que eu carrego essas dores que o meu pai viveu, e falava com a Selma hoje sobre isso também. Meu pai morreu aos 49 anos de idade, e outro dia eu entrevistei o Fábio, como é o nome? O pai do Fábio, que é assessor de comunicação. O Fábio Weingarten, que é assessor. Qual é o nome do pai dele? O pai dele é um médico. Cardiologista. Não sei o nome dele, mas é um bom médico. Qual é o sobrenome deles? Weingarten, Dr. Weingarten. Alguém sabe qual E a gente recebeu esse cardiologista no nosso programa. E ele falou, vocês sabem qual é o maior risco para infarte? É a tristeza, é a falta de otimismo, é a melancolia. Olha. Meu pai morreu aos 49 anos de infarte. Ele tinha na casa dele a vida inteira uma foto da Oma, da avó, da Elise, que um dia ia chegar e um dia ia vir morar com eles. Nunca veio. Ele, se vocês lerem o livro, vocês vão perceber que, um pouco por culpa da própria Elise, pelas cartas dissimuladas que ela enviava, porque era tudo daquele jeito. Quando ela falava, ela dizia, não contem para ninguém. E era sempre uma frase, duas, no meio de uma carta em que falava de coisas banais e amenas. Então, o meu avô carregou essa dor, né, da culpa por não ter conseguido salvar a mãe. Porque faltou, eu falo isso no livro, faltou o meu avô e a minha avó, sempre que falavam para eles, estamos esperando você, venha. Faltou dizer assim, venha com a roupa do corpo. Venha agora, livre-se de tudo, esquece isso aí, venha. Eles não disseram isso em momento nenhum. Não disseram. Então o meu avô carregou essa culpa, essa tristeza, e morreu aos 61 anos de infarte. O meu pai, né, de forma hereditária talvez, Selma falou que é sombra que chama, né? Também. Então eu me considero de certa forma um judeu, considero essa dor. Vocês perceberam, essa dor está em mim, nunca vai me deixar. Religiosamente, não tem nenhuma ligação, não entendo nada dos... Vocês chamam de... Como é que as cerimônias, como se chamam as cerimônias? São cultos, não, né? As rezas, as festas. Eu não entendo, não entendo nada, mas eu me considero um judeu. Eu me considero, sim. Eu tenho essas dores dentro de mim, eu tenho essa noção de injustiça, né? Essa vontade de dizer, espera lá, a gente é forte, a gente sobreviveu e a gente está aqui. Eu esqueci de falar no começo que ele faz o programa diário com a Silvia Popovic na Band, e a Silvia Popovic chama ele de Ieque. Então ele tem muito de judeu e de judeu alemão, sim. E o engraçado, né, a Silvia, quando a gente se conheceu em fevereiro desse ano, quando a Bandeirantes nos chamou para esse projeto, a gente foi fazer um piloto numa segunda-feira de carnaval, que era para ser um segredo e tal. A gente foi gravar esse piloto em São Paulo, numa segunda-feira de carnaval, porque acharam que, mas obviamente vazou a história. E a Silvia não é ligada em esporte. Eu passei os últimos 15 anos da minha carreira trabalhando com jornalismo esportivo. Então a Silvia não tinha quase que nenhuma informação sobre mim. E quando ela soube que eu era neto de judeu, porque a mãe dela, se não me engano, era judia, o avô dela era judeu. A Silvia é o seguinte, a avó Alina, que é a mãe do pai do Pedro Paulo Popovic, era judia de Viena, a avó Alina. Mas tinha um argentino, um avô argentino que era judeu. Não. Deixa eu te contar a história. Porque o lado argentino, que é a mãe, ao lado da mãe, mas a mãe não é. Mas ela me disse que sim. Deixa eu contar a história. O meu avô, ele, como trabalhou com importação e exportação a vida toda, ele foi muito infeliz trabalhando com isso. Como eu disse, ele se formou na Escola Nacional de Arte de Hamburgo e nunca conseguiu exercer nenhuma atividade ligada à arte. Quer dizer, na França um pouco ele pintava fachadas de lojas, né, letreiro, essas coisas. Ele pintava vidrinhos de perfume para vender, para uma indústria o contratou, mas foi algo muito passageiro. E ele teve só 8 anos na vida dele em que ele foi realmente feliz trabalhando com importação e exportação. Foi quando ele foi chegou a diretor, um cargo alto da Bung & Born, né, no escritório no Rio. E aí a Silvia, quando a gente se conheceu, um dia ela me liga, eu estava na academia até no Rio, a gente gravou o piloto, eu voltei para o Rio,
Deu 3, 4 dias, ela me liga. Lacombe, eu comprei seu livro, eu li seu livro em um dia, e eu preciso dizer um negócio para você. Eu falei, a nossa ligação vem de 2 gerações anteriores a nós. Eu falei, como assim? Não, porque seu avô trabalhou por 8 anos como diretor da Bung Born. Eu falei, sim, foi o período mais feliz da vida dele profissional. Eu falei, pois é. Você sabe quem fundou a Bung Born e presidiu a Bung Born no Rio, na mesma época? Eu falei, quem? O meu avô. Eu falei, como assim? Eu falei, que loucura, né? E ela me falou isso, que era um avô que veio da Argentina, sim, judeu. Sim, mas não era judeu. Bom, era então ela deu a entender que era judeu. Então não era judeu, mas trabalharam juntos. Porque senão ela seria totalmente judia, porque é do lado da mãe. Ela é casada com o Marcelo Bronstein, que é judeu, que também não é, que é ateu, que não é religioso, mas é sionista, é semita total. Assim, a gente tem uma ligação muito forte, Marcelo e eu. Inclusive, quando eu fiz a retratação sobre os palestinos, botando, o Hamas faz isso. E eu ainda deixei o tal do presidente da Associação Brasileiro-Palestina numa situação em que ele não tinha o que falar, porque eu falei, e a gente tem que torcer sempre para que haja a coexistência pacífica de um Estado palestino com o Estado de Israel. Então, se ele reclamasse de novo, ele ia estar dizendo que era contra o Estado de Israel, né? Então, pronto, ele não reclamou mais. A Silvia só esclarecendo... E o Marcelo mandou uma mensagem maravilhosa para mim, falando, você foi sensacional, você é um cara de caráter. A Silvia e o Marcelo são meus amigos também. E a Silvia, quando eu comecei a carreira, justamente na Abril Vídeo, que não era na editora, era um projeto de televisão da editora Abril, ela era apresentadora do programa lá junto com Paulo Marcum, São Paulo na TV. E então acompanhei bem, porque foi bem no ano da morte da mãe dela, que é a educadora Ana Maria Popovic, que seria a filha desse senhor da Bunge, né, que você contou, que trouxe, que veio da Argentina e tudo mais. Então ela seria judia se ela fosse de mãe e de pai. E do lado do pai, sim, tinha a avó vienense, que eu cheguei a conhecer, a avó Aline, que veio de Viena, mas eles eram também bastante ateus. E também, como eu faço história contada, estou sempre prestando bastante atenção nisso. Na verdade, o projeto não mostra apenas judeus, a gente até mostra se os judeus perderam a ligação. O ex-secretário de São Paulo de Cultura, André Sturme, ele não se considera mais judeu, ele ele tinha uma avó judia também, que veio naquele navio e formou uma colônia em Santa Maria, Philipson, aquela colônia que foi pelo Barão Hirsch, foram compradas terras para que os judeus habitassem. A Selma falou dessa história hoje. Muito interessante. Então, eu estou sempre prestando atenção. Então, do lado da Silvia, acho que só tinha a ligação de ser do fato da Bunge. Mas, de qualquer forma, temos a ligação de sermos da comunicação enfim. E você contou muito bem essa história, e eu acho que você resgatou essa história, e isso é uma coisa muito legal, porque... É uma história que talvez ficou entalada no teu avô, no teu pai, e você resgatou isso, né? Botou para fora e está contando para o mundo, né? Quando o meu avô Ernst morreu, ele foi enterrado no São João Batista, né? Um cemitério católico, mas meu pai ficou muito chateado com isso. E ele resolveu ir a uma sinagoga no Rio e pedir que fizessem uma cerimônia para o meu avô. E isso meu pai me contou pessoalmente. Meu pai morreu, eu tinha 21 anos de idade, então a gente conviveu há muito tempo. E meu pai me disse que foi a cerimônia religiosa mais emocionante e mais linda a que ele já tinha ido na vida dele. E naquele momento ele decidiu, eu quero ser judeu. Pai? Meu pai. Ele falou, vou me converter, porque a mãe era católica. E alguém deu a informação para ele que ele seria uma espécie de um judeu de segunda classe, não sendo filho de mãe judia. Foi o que ele me contou. E aí ele desistiu. Então, não sei se isso é verdade, se ele poderia se converter, eu não sei como é que são as regras, ele poderia se converter. Alguém deu a informação errada, viu? Eu podia estar mais ligado ao judaísmo. Mas, e essa reza que foi rezada numa sinagoga? Foi numa sinagoga. É o Cádiz que se chama a reza? Eu não sei, eu nunca soube que tipo de cerimônia foi. Eu tinha 3 meses quando meu avô morreu. Mas meu pai, eu me lembro perfeitamente do meu pai falando isso. Foi a cerimônia, eu chorei. E meu pai era um cara, assim, ele era um cara com essa dor, com esse travo, com essa sombra, né, assim que fala. E era durão, ele se fazia de durão.
mas ele diz que foi algo super, super, super emocionante. Ele ficou muito tocado com essa cerimônia. Depois que você falou dessa reza do Kadish, eu lembrei de novo do filme Sefarad. Eu posso falar desse trecho do filme porque a moça que trouxe o filme para o Brasil, a Yael Steiner, ela era ex-diretora da Casa de Cultura de Israel, que virou a Unibis Cultural. E a Yael me contou que ela cortou trechos do filme porque o filme era muito longo. E um dos trechos do filme foi mostrado no início como um curta-metragem. E é muito bonito porque começa assim, um senhor judeu que chega num cemitério católico e tem 2 freiras. E as 2 freiras falam assim para ele: o senhor pode rezar o Kadish porque... eu estou contando porque não estou dando spoiler, esse trecho não está no filme, né? Porque as filhas do Sr. Finkelstein pediram muito, querem muito que essa reza seja feita para ele. Aí ele falou assim: não, mas eu só vim aqui trazer o livro que vocês me pediram para trazer um livro, né? E ela falou: sim, mas a gente gostaria que o senhor lesse o Kadish para o Sr. Finkelstein, né? Porque esse Sr. Finkelstein, ele era da Sinagoga do Porto. E provavelmente, quando ele morreu, ele foi enterrado no cemitério católico e não tinha judeus. Tem que ter um número suficiente, o minyan, né? Que é uma assembleia de 10, se não me engano, né? De 10 para poder rezar o Kadish. Então não tinha mais judeus no Porto. E aí é tão emocionante, porque aí ele começa a ler. Eu fico até emocionada de contar, porque tem 5 minutos, mas é de uma emoção. Ele começa a ler e aí a freira pega o livro e fala assim: deixa eu ver esse seu livro. E ela pega o livro e ela lê o Kadish também. E é muito emocionante. E ela fala assim: tem muita coisa em comum entre a gente. É lindo, muito bonito, né? Eu acho que a gente tem exemplos hoje em dia cada vez maiores, né, de tolerância e de convivência com o catolicismo. Não, mas não só com o catolicismo. Eu imagino que vocês saibam, como judeus, que os evangélicos são muito ligados aos judeus. Eu tenho, meu diretor hoje em dia, ele é de uma igreja evangélica, não é uma grande igreja evangélica. Nós somos 28 na equipe e há muitos evangélicos, porque são pessoas que ele era da Record, então vieram muitos evangélicos com ele. E ele fez um jantar na casa dele e tem vários símbolos judaicos na casa dele. Vários, e eles têm uma adoração por Israel. Ele já foi a Israel, é um negócio assim, impressionante. Eu encontrei aqui um trecho que eu fotografei do livro e que eu acho que é o trecho que resume melhor o que era a cabeça da Elise nesse tempo todo, em que ela mandava cartas que diziam, mas não diziam o que estava acontecendo. É um trechinho curtinho, que eu acho um trecho importante. Desculpa retomar, Mona, isso. Sou eu falando, não ela, mas é algo que eu percebi. É estranho perceber quanto silêncio se impôs às dores vividas por conta do nazismo. Ernest, pelo que sei, não costumava falar do assunto. Lisette sempre desconversou, sempre jurou que não guardara cartas, não tinha histórias, quase não tinha lembranças. Com Vera Bornstein, filha do tio Alex, que é prima do meu avô, e com tia Trude, aconteceu o mesmo. Seus descendentes nos contaram que elas raramente falavam da guerra dos nazistas. As cartas de Elise já traziam silêncio, uma edição da realidade em frases curtas, lamentos breves, sufocados, o perigo diluído, distorcido, disfarçado, para se enganar os outros, imaginar uma dor menor e uma solução sempre a caminho, um jeito de sofrer menos, de fingir que não se sofre. Esse é o trecho que resume exatamente o que se passou com todos os meus parentes, com todos os descendentes de quem viveu alguma dor do Holocausto. E a Vera Bornstein, acabei lembrando dela, já falei do Heinz Köppler, que é esse que foi para a Inglaterra e se tornou cavaleiro da rainha e criou o Wilton Park. E a Vera é a filha desse irmão da Elise que já tinha fugido para a Bélgica quando o nazismo tomou conta da Alemanha. E quando a Alemanha invade a Bélgica, eles são capturados. É uma cena muito complicada. A Vera e a mãe, Rede, vão para um campo de concentração no sul da França. O Alex Bornstein vai para outro lugar. E a Vera, quando é libertada, ela se junta à resistência francesa, né? E é um personagem também maravilhoso. E engraçado que uma foto dela, uma judia, a foto, a gente tem até um anúncio, a foto é usada como exemplo da raça ariana pura, uma judia.
e ela trabalha levando documentos falsos para judeus na França, para que eles conseguissem escapar. E tem um momento em que ela está levando documentos falsos, e ela é de bicicleta, ela com uma identidade falsa também, e ela é atropelada, né? E vem o socorro nazistas, e ela é obrigada a rasgar todos os documentos e engolir todos os documentos, tendo sido atropelada mal, e ela consegue ainda rasgar todos esses documentos e engolir todos os documentos para não ser presa. É uma história, olha, tem história. É viu? incrível, porque no livro você percebe como ele recuperou vários. Eu acho que tem um mérito muito grande, porque você recuperou a história de muitas gerações e muitos primos, né, no mundo. A gente teve a ajuda desses parentes todos. Eu agradeço a todos eles. Quantos? Dá umas 50 pessoas, mais ou menos. Eu falei só no número de países que eu citei. Muita gente. Mas assim, os que mais nos ajudaram foram o Chris Cubby, que é casado com uma neta era um descendente do Heinz Köppler, da irmã do Heinz Köppler, na verdade. A Judith Bellowitz, que é de Oakland, na Califórnia, que a gente também localizou. Ela é parente dos Phillips Born, que são também meus parentes. Se for subir, vai dar lá nos Phillips Born. E que é genealogista. Essa nos ajudou assim, com muita informação, encaixou muita peça para a gente. E as duas do Canadá também nos ajudaram muito. Essa que levou o faqueiro para minha irmã também nos ajudou muito, com muitas informações. Muitas. Uhum. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Por favor, aqui e também... Começamos por aqui, então. Fala um pouco mais alto para o pessoal atrás ouvir. Fica. Senta aqui. Não tem como eu não fazer analogia com algo que eu recebi hoje a respeito justamente dos meios de comunicação da revista Isto É, que eles pegam uma história a respeito de um patrício nosso, um judeu, que teria feito algumas coisas que eles não gostaram. É um sujeito que tem uma certa posição econômica ou política, e aí, a partir daí, eles fazem as inferências com relação às manipulações da comunidade judaica. A revista Isto É, eu acho matéria que vocês estão da Isto É. sabendo. Uhum, né? Sim, sim. Não? E assim, e comparam esse sujeito a Goebbels. É o Fábio Weingarten tudo mais. que nós comentamos Isso, agora. exatamente. Foi por isso que eu me lembrei agora. E assim, para que a gente veja repórteres falando, normalmente essas histórias, o antissemitismo, ele vem da ignorância mesmo, né? Quem viu o filme A Fita Branca sabe bem em que terreno isso foi plantado. Mas é ignorância. E a gente vê isso agora, século XXI, no Brasil, sendo recolocado, um negócio que a gente pensou que desapareceu, né? Depois da Segunda Guerra Mundial não iria haver coisas desse gênero. Então, uma pregação, né, a respeito da manipulação e comparação com Goebbels e tudo mais, esse pessoal não sabe realmente o que foi o nazismo, não conhece essa história. Esse teu livro aí, ele é uma preciosidade sobre esse aspecto. É preciso o tempo inteiro você ficar contando o que foi, você ficar contando o que foi. Porque se você deixar a gente ignorante, colocando isso em revista, em jornal e tudo mais, o recrudescimento do antissemitismo vem realmente da ignorância, da falta de conhecimento do que realmente foi o nazismo. É uma coisa horrorosa, né? Nós precisamos ter o testemunho de todas as pessoas da tua família, Lacombe, para que esse negócio não recrudesça de novo. O negócio é o combate à ignorância, porque o antissemitismo é filho da ignorância. E, claro, da malevolência dos interesses de cada um. Vou contar uma história. O programa que eu faço hoje em dia na Bandeirantes é um programa que nos permite, a mim e a Silvia, posicionamentos, né? Eu sempre fui um liberal na economia, sempre, né? E me declarei liberal no programa, né? Porque eu fiz alguns comentários e aí um monte de gente, pessoas do mais alto nível, Jean Willis, Felipe Neto, me criticaram, nossa. Então eu tive que responder primeiro ao Jean Willis,
figura maravilhosa, que me chamou de tudo quanto é nome. E eu me declarei, eu falei, olha, esse Estado que o Jean Willis defende, esse Estado enorme, pai de todos, tutor, fomentador de crescimento e desenvolvimento, ele não deu certo em lugar nenhum do mundo. E por conta desse meu comentário, a partir desse meu comentário, começaram a me chamar de fascista. Normalmente, quando me chamam de fascista, eu sou super elegante nas respostas no meu Instagram, que é a rede social que eu movimento. Eu digo, no fascismo, eu sempre digo, você deve saber, sempre boto que era tudo pelo, para e no Estado. Portanto, alguém que defende menos Estado como eu não pode ser chamado de fascista. Só que teve um menino, há pouco tempo, que não me chamou de fascista. E uma foto do meu Instagram que tinha nada a ver, era aniversário de um câmera, e um cara muito... Eu gosto muito de trabalho em equipe, televisão, trabalho em equipe, e eu fiz uma foto com esse câmera e falei, aniversário do Hugo, parabéns, Hugo, tarará. E aí eu me deparo com o seguinte comentário: vai postar quando uma foto com a suástica? O gado está ansioso. Aí eu, meu Deus do céu. Aí respirei e respondi. O seu comentário é o mais infeliz e equivocado desde que eu abri essa conta há quase 3 anos. Eu poderia recomendar vários livros sobre o nazismo a você. Vou simplificar. Leia Carta Gelise, uma história brasileira sobre o nazismo, que conta a história da minha família que foi devastada pelos nazistas. Uma pena que você não tenha assistido a minha palestra no Midrash, no Centro Cultural Judaico no Rio, ou no Unibis Cultural em São Paulo. Vou fazer a próxima será em Curitiba, no Centro Israelense do Paraná. Seria ótimo que você pudesse comparecer e para perceber o absurdo que disse e me pedir desculpas. E aí o menino me pediu desculpas. É horrível. É horrível. As pessoas, assim, os jornalistas passarem informação errada é o fim da picada. Eu acho que a gente tem hoje, não convém aqui falar disso, não é o contexto, mas eu sou contra o que a gente vê hoje em dia, que é um jornalismo militante. Fui muito criticado porque fiz um vídeo criticando essa matéria do Jornal Nacional que tentava ligar o Bolsonaro ao assassinato da Marielle. Veja, eu não sou partidário, tá? Eu defendo o que eu considero que é melhor para o Brasil e não importa de onde vem a iniciativa nem de quem vem. Mas as pessoas não têm a menor ideia do que estão falando. Então o cara chama um neto de um judeu, que, como vocês perceberam, carrega, de certa forma, como o pai e o avô, essa dor, né, de nazista. E está tudo bem. Porque eu sou de direita. Aí eu viro nazista, eu viro fascista. E o jornalismo se tornou, hoje em dia, um jornalismo militante, né? A gente tem equívocos para tudo que é lado, né? E isso é algo que existe na faculdade de jornalismo. Eu faço muita palestra em faculdade de comunicação e, normalmente, quando eu chego lá, os meninos, eu estou estudando, eles acham que eles estão estudando para se tornar militantes. E aí eu decepciono todos de uma vez só. Porque eu falo, não, vocês estão estudando para ser profissionais de comunicação. Tem que ser isento, imparcial, né, crítico, né, tem que ouvir todos os lados da história. Vocês não são militantes, esqueçam isso. Eu não vi a matéria da Isto É para comentar especificamente sobre esse caso, não sei se eu consegui responder mais ou menos o que você... Isso. Quando eu lancei o Carta Gelise, em dezembro de 2016, a minha irmã da Alemanha fez questão de vir, a Cristina. Porque ela, de certa forma, ela não escreveu o livro, mas ela, de certa forma, é coautora. É uma coautora. Inclusive, a foto, ela ficou muito emocionada, porque eu não falei para ela, mas a foto da orelha é uma foto nossa, minha e dela. Eu fiz questão de dividir com ela esse momento, né? E ela veio para o lançamento. E aquela frase, a repórter que fez a reportagem para o jornal local, para o RJTV, ela entrevistou a minha irmã também. E a minha irmã, a matéria terminava com a fala da minha irmã, que é exatamente isso. Ela falando, olha, a minha bisavó, ela raramente admitia tudo o que estava passando. E quando ela admitia, de forma discreta às vezes, ou uma frase ou duas, ela sempre terminava essas cartas com aquilo que eu li para vocês, não contem para ninguém. E de que maneira a gente entendeu essa mensagem? Contem para todo mundo. Então é isso. Tem gente que nega, né? O Holocausto é algo absurdo, né? Mas eu acho que é engraçado. Eu
Eu não encontro tanta gente assim. Se encontrar, eu vou dar as minhas respostas elegantes e educadas sempre. Né? No judaísmo tem a tshuva, que é a volta para o judaísmo, né? A sua irmã, de alguma forma, voltou? O fato dela morar na Alemanha a aproximou mais ou ela não mantém também? Não, mas ela se emociona mais do que eu. Se ela estivesse aqui, ela teria chorado a palestra inteira. Porque ela tinha uma ligação muito forte com a minha avó, a mulher desse meu avô alemão. Ela mora em Berlim? Ela mora em Hamburgo, perto de Hamburgo, Klecken, tá. é o nome da cidade. Aí eu perguntei de Berlim, porque Berlim é muito forte, né? A marca do judaísmo. Eles recuperaram muito com os memoriais, o Museu Judaico, muita história, né? A gente já foi várias vezes a Berlim. Normalmente, toda vez que eu vou visitar minha irmã, eu fui, não sei, 6, 7 vezes, a gente sempre vai a Berlim. E contei para a Selma isso, recomendo a vocês. A última vez que a gente foi um Natal, foi 2016. Eu fiz um projeto com a Bandeirante em 2017 na República Dominicana e fui direto da República Dominicana, passei 4 meses na República Dominicana e fui direto para a Alemanha. Meu filho mais velho estava morando lá com a minha irmã. E ficamos 4 meses na Alemanha e foi a primeira vez que a gente conseguiu reunir nós 3, os 3 filhos, todos os netos, né, todos os nossos filhos, minha mãe foi, e foi um momento muito especial, muito especial. A gente fez uma mesa de Natal bem grande e estava o meu cunhado alemão com a mãe dele, né, e eu fiz, eles têm mania, os alemães gostam muito de discurso, não sei se vocês sabem disso, né? Quando tem essas cerimônias, eles se levantam, é tipo um americano, eles se levantam também. E falam e tal. É. E eu me levantei e agradeci a sogra da minha irmã e ao meu cunhado pela oportunidade de nos reconciliar com a Alemanha. Então, se vocês forem a Berlim, a minha irmã resolveu dar um presente para a família, ela que pagou, foi caríssimo, aliás, mas porque era muita gente, não sei. Se vocês têm Instagram, Agenda Berlim. São 2 brasileiros do Recife que foram fazer, um casal, foi fazer faculdade na Alemanha e permaneceu lá. E, especialmente para nós, ele fez um roteiro, ele faz roteiros para judeus especiais, e é uma outra visão de Berlim. Uhum. Então, Agenda Berlim no Instagram, se vocês tiverem interesse, se puderem ir a Berlim, é sensacional. É Pacelli o nome dele, é um sobrenome de um papa, mas é pré-nome. O pai dele deu esse nome para ele, Pacelli. Lacombe, a gente vai ter que encerrar, mas antes tinha alguém que queria fazer uma pergunta lá no meio. Ó, carioca? Eu tinha, a Kristallnacht foi em 38, né? Sim. Não, então não, eu me enganei. Foi a partir das primeiras proibições de judeus frequentarem bibliotecas, cinemas, teatros, termas, foi nesse momento. Ela, quando ela deixa a Opel, quando ela fica viúva, ela tenta tocar os negócios, mas ela tem dificuldade, porque quem cuidava era o marido. Então ela arrenda para uma cervejaria que existe até hoje, Schultheiss. Ela arrenda a cervejaria, os apartamentos já estavam alugados, e ela aluga tudo e se manda para Berlim, porque ela casa de novo. Então ela se manda para Berlim. É isso. Bruxelas foi em 37. Eu teria que olhar no livro, porque o livro vai contando... o que é interessante desse livro? Se você pegar um ensaio histórico, Gelatelli, para Robert Gelatelli, tem o Supporting Hitler, que é o Apoiando Hitler, que é um livro que é um ensaio histórico, que ele vai dizendo todas as leis, mas você não tem de que maneira os judeus realmente viveram aquilo. Ele vai dizendo, aconteceu isso, judeus... E a Elise vai contando a experiência pessoal dela. Então, quando ela foi nesse momento que começam a surgir as proibições para os judeus frequentarem universidades, cinemas, teatros, bibliotecas, eles são afastados do serviço público. Por exemplo, na justiça, os juristas, os casos que envolviam juristas, advogados judeus, eles eram proibidos, eles não podiam mais ser citados em nenhum processo. Nenhum processo. Se tivesse um advogado judeu, aquele processo era eliminado, ele não servia mais como nada. Então é nesse momento que ela vai. Nesse momento que ela vai para Bruxelas, porque a coisa começa a ficar complicada.
os judeus tinham que andar no fundo do ônibus, num local separado. Parques, foram banhos, foram várias leis. O livro vai contando passo a passo cada uma dessas leis e de que maneira a Elise vai sendo atingida por isso. Bem, a gente vai encerrar, né? A Thelma está me pedindo para encerrar. Falo muito, eu peço desculpas. Uma última. Claro. Sim. Exato. Em São Paulo deve ter mais, né? Não sei, estreou quinta-feira agora. Quinta, muito interessante a história. Obrigada pela informação. Obrigada a vocês pela audiência. Foi muito agradável estar aqui de novo. Aqui agradeço o convite. Acho que é sempre interessante ouvir histórias como essa, ainda mais, como eu disse, numa noite, numa efeméride, triste efeméride nossa da Kristallnacht, mas tão significativa, né? Eu acho que, como eu falei, ela representou um divisor de águas, né, na guerra, como também ela é tão importante na França. Toda vez que eu vou em janeiro, eles falam muito daquela noite que eles juntaram todo mundo num estádio que chama Le Havre du Val d'Hiver, né? Que o Val d'Hiver, que era um ginásio onde eles juntaram todas as famílias, né, de Paris. Eles falaram, venham todos, e separaram os pais das crianças, né? É uma data muito marcante na França, em Paris, que é sempre celebrada todo janeiro. E a Kristallnacht, de uma certa forma, a gente está lembrando aqui, não celebrando, porque não é uma data para se celebrar, com a sua presença, com essa entrevista que resgata essa história que tem que ser contada, como você falou. Muito obrigada, Lacombe. Queria agradecer a vocês. Mona, espero que você esteja aqui conosco o ano que vem, em mais entrevistas. E, Lacombe, queria deixar a porta da nossa comunidade aberta para você vir observar nossos rituais, nossas tradições, nossas festividades. Não precisa fazer isso de forma religiosa, mas eu senti, e acho que todo mundo aqui sentiu, que o judaísmo está em você, né? E acho que isso está pedindo para vir. Então, a nossa comunidade está aqui à tua disposição, sempre que você quiser. Será muito bem-vindo. Tá bom? Obrigada.